Fala aí, beleza? Você tá bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. Eu sou o Theo Carvalho, tô aqui ao lado da mulher mais extraordinária, linda, inteligente desse universo de meu Deus. Olá, minha esposa, Morena Lemande. Tudo bom, gente? Você tá bem? Bem, graças a Deus. Mais linda do que ainda agora. E daqui a pouco vai estar mais linda do que agora. Ele sabe que eu fico sem jeito, ele faz mesmo quebrar. Mas é verdade, pô, mas é verdade. Seja muito bem-vindo de verdade. Já fala o seguinte, caso você tenha dado mole, até agora você não se inscreveu no canal aqui, você já se inscreve agora, pra não deixar para daqui a pouco, senão você vai esquecer de novo. Já se inscreve agora. Tem um sininho que você ativa, que é pro seguinte, toda vez que sair um vídeo novo aqui, o próprio YouTube te avisa. Olha que legal. Então você se inscreve aqui, ativa esse sininho e comenta aqui de onde você tá assistindo a gente, de qual cidade, pra gente ficar sabendo, beleza? E deixa eu te falar uma coisa, antes da gente já apresentar o convidado, que hoje o papo vai ser muito maneiro. Inclusive vai ter a ver com o assunto de hoje aqui. É porque o assunto aqui hoje vai ter muito a ver com música. E no meio cristão não tem jeito, tem músico pra caramba. Agora, acho que uma das maiores dificuldades do músico é o seguinte. Daqui a pouco eu vou introduzir o Bruno no assunto, ele vai conversar, ele vai concordar. É comprar instrumento, cara. Comprar, porque ou você morre num dinheiro, ou você tem que ficar tentando arrumar um jeito de comprar um instrumento barato, e você compra usado, e aí você não sabe de onde que veio, como é que cuidaram, se o instrumento foi comprado legitimamente ou não. Então, a dica é a seguinte, focar em instrumentos musicais, é isso. Você quer comprar aquele instrumento dos seus sonhos, aquele top, sabe? Aquele que em outros lugares você teria que deixar um rim, lá você não vai precisar, porque o preço do cara é muito bom e é um cara já consolidado no mercado, de confiança. Meus instrumentos eu compro com Focato. Entre em contato com ele, tenho certeza que vai ter o melhor atendimento que você poderia e vai, enfim, realizar o seu sonho de ter aquela guitarra incrível, aquele violão extraordinário, com aquele timbre, aquele que você deseja, mas com esse birimbau aí que você chama, né, de guitarra, não tá dando. Então você vai procurar o Focato, não é isso? É isso aí. E agora sim, falando em música, Bruno Vitorino, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Pô, cara. Prazer estar aqui. Que legal, irmão. Prazer. E falando em música, o pedal tá servindo lá, cara? Muito bem. Eu vendi um pedal pra ele. Gente, isso foi muita coincidência, te falei, foi né? muito legal. Foi muito engraçado isso aí. Muito. Caraca, tinha o pedalzinho lá da Bosch, nem lembro qual foi. É o VS20, né? Essa aí VE20. É um negócio assim, não lembro. Aquele vermelhinho de voz. Isso. E eu comprei. VE20, né? É isso aí. Comprei. A gente usou o quê, Romeu? Uma vez, não foi? Uma vez. Usei uma vez, ficou guardado, nunca mais usei. Eu falei, cara, vou vender esse pedal, não tô usando, tá guardadinho aqui, anunciei. De repente, vem um cara lá, um tal de B Vitorino. Não é isso? Mandando mensagem, tudo bem, não sei o quê. Pô, dá pra fazer por um preço X? Eu falei, só se você for o Bruno Vitorino que eu conheço. E era ele, cara. Pô, tava direitinho, tava pedal bonitinho? Perfeito, bom pra caramba. Perfeito. Tô usando lá. Ele não entregou um tijolo dentro da casa. Não. Tá vendo? Me deixou na portaria lá. Foi, verdade, cara. Domicílio. Junto, Que maneiro. E aí, você tá bem, Bruno? Tô bem, graças a Deus. Cara, bom tá aqui. A gente tava conversando hoje cedo sobre... perguntou, pô, mas você conhece o Bruno mesmo, assim, pessoalmente? Ou é só de ter? Eu falei, não, pô, conheço, a gente já fez som juntos já há anos, né, cara? Sim. Que maneiro, Acho cara. que o pessoal da música sempre se esbarra, né? Eu não sei, pra mim, muito engraçado. Eu venho lá do sul, eu achava que Florianópolis era um ovo, mas eu cheguei em Niterói e eu vi que Niterói e São Gonçalo é menor que Florianópolis, gente. É verdade. Brincadeira, mas todo mundo se conhece. Aqui ou você conhece a pessoa, ou você conhece quem conhece a pessoa. Sim. Não é isso? Sim. Ainda mais no meio de música ou cristão também, né? Parece que é um ovinho, é um nicho assim que todo mundo conhece todo mundo, né? O que é bom, né? Porque se você não for uma boa pessoa, é melhor você ir pra longe, porque todo mundo vai conhecer você. E é legal esse negócio, porque assim, o gonçalense normalmente já tocou com outro gonçalense em algum lugar. Isso. E cada lugar do Brasil que você vai, você encontra alguém de São Gonçalo, no Niterói. Ouso dizer que não é do Brasil, não. Ah, é? Não, irmão, não. Você chega em Portugal, você chega nos Estados Unidos, você vai encontrar alguém de Niterói ou de São Gonçalo lá. Pode ter certeza. Tá vendo? E músico ainda, né? E músico, isso aí, músico. Muito bom, cara. Bruno, você nasceu em São Gonçalo? Nasci em São Gonçalo. Nasci na maternidade São Silvestre. São Silvestre. Não sei se existe, lá na Nova Cidade. Isso, próxima, pé da praça ali. Praça de Nova Cidade. Sei, cara. Quem nasceu em São Gonçalo não fala nasci, não nasceu em São Gonçalo. Nasci. Sabe que um dia eu estava lá em algum lugar do sul, e aí eu estava falando, dando uma palestra, e a pessoa falou assim, você é do Rio de Janeiro, né?
Eu, sim, por causa do X. Ela, não, porque você falou nice mesmo. E eu percebi que carioca, ele coloca I aonde não tem e ele tira I de onde tem, sabia? Mentira. É. A gente não fala Rio de Janeiro. É de Janeiro. Eu percebi quando eu fui gravar minha música, eu tava cantando Rio de Janeiro. Janeiro, é Falei, cara, a gente verdade. fala Janeiro. E nice mesmo. É verdade. E 12, isso. Eu ia falar do L, bota ele onde não tem. Tomate. Não sei, né? O 12. É tomate, morango. Tomate, morango, aí você funciona. Mas rapaz, é. Mas eu nasci, né? Não, tô brincando, pode falar carioca, tem que falar nasci 12, senão não é Isso, carioca. eu nasci depois do dia 12, dia 16 de maio de 1983, em Nova Cidade. Novo, pô. Ó, bondade sua. Ali na casa de saúde, acho que era a Casa de Saúde São Silvestre, Maternidade São Silvestre, né, em Nova Cidade. E é isso. Aí dali eu fui para o bairro Itaúna. E aí eu fiquei em Itaúna até 7 anos e com os meus 7 anos nós nos mudamos para o Mutuapira, onde eu saí casado, né? E aí depois fui viver minha vida. Mas essa aí foi minha maternidade e primeira infância e até a juventude ali, até os 25. Mas você tá pulando uma parte muito importante. Pulei? Pulou, porque eu sei que não foi simplesmente assim, eu nasci e aí eu cresci, e não foi isso, porque seu nascimento já foi, e sua infância já Desafios. foi, já tem história aí, né, cara? É, tem sim. Tem porque, o que acontece? A minha avó, ela casou muito cedo, né? Ela casou com 16 anos, naquela época, Sim. né? A gente falava, não tinha TV em casa, minha avó teve 10 filhos. E era normal, né? Era. Casar cedo. Era muito comum, né? E aí minha avó teve 10 filhos, mas depois eu fiquei sabendo que um dos filhos não era filho do meu avô. Na verdade, não era filha do meu avô, né? Era filha de um relacionamento extraconjugal que a minha avó teve. E aí, nesse caso, foi a minha mãe. Entendi. E aí, as crianças foram para a escola, mas ela percebia que havia uma diferença no aprendizado da minha mãe, né? Naquela época não tinha esse CID ainda, mas a minha mãe tem uma deficiência intelectual. E aí ela não prosseguiu, né, nos estudos básicos, né, da primeira infância ali, fundamental, médio, nada. E aí depois os filhos foram casando, saindo de casa, né, e esse lado da minha mãe foi acentuando mais, até que meus avós saíam para trabalhar, e aí minha mãe já jovem, conta a história da familiar, né, que havia um homem no bairro que ele era usuário de drogas. E aí ele entrava na casa da minha avó com o consentimento de uma tia para poder se relacionar, né, com a minha mãe, mesmo ela não tendo essa plena consciência. Então, Doideira. Um abuso, né? E aí ele abusava, né, da minha mãe, mas foi dessa série de encontros que eu nasci. Caramba, cara. Nasci. Dessa série de encontros. E aí o que acontece? Foi muito complexo para minha avó, porque a minha avó tinha que sair para trabalhar. E nessa época, minha avó já não estava mais casada com meu avô, né? Ela já estava no segundo casamento. Entendi. E aí, juntou todo mundo, né? Pulei essa parte, que aí juntou os 10 filhos da minha avó, acho que eram 9, tinha falecido um, e mais os filhos do segundo marido dela, né? Aí, todo mundo saiu de casa, enfim, casaram. Minha mãe permaneceu com meus avós, minha avó e o seu segundo marido. Só que eles saíam para trabalhar. E aí, me lembro de várias vezes, assim, ela me contando, que eu chamava minha avó de mãe, né? Minha avó me criou, eu perdi ela tem 2 anos, desculpa. E ela falava assim, eu saía para trabalhar e a gente não tinha telefone. Então, naquela época, assim, a gente tinha televisão, Telefunk, não sei se você lembra disso, de madeira, que você tinha um dial lá que você rodava, assim, preto e branco, botava papel celofane na frente para ficar colorido. Ou ia na casa do vizinho ver o final da novela. Sim. Então, era tudo muito, né, bem simples, né? E a gente não tinha telefone em casa. E uma das coisas que mais me marcaram foi quando minha avó falava assim, eu saía todos os dias para trabalhar e eu voltava e no percurso eu não sabia se eu ia te encontrar vivo. Caramba. Porque ela não tinha plena consciência. Caramba. Então, assim, horário de medicamento, horário de comida, né? Horário de alimentação, o que vestir. Então, e aí o que acontece? É interessante que ela falou que o quadro psiquiátrico da minha mãe teve uma melhora, teve um upgrade quando ela se tornou mãe. Caramba. Ela teve essa responsabilidade, foi algo que foi acontecendo de forma ali nativa. Instintivamente ela teve que cuidar de você. Exatamente, por instinto. Caramba. Minhas tias falavam que quando minha mãe aparecia lá, porque assim, a minha família morava
a um tempo, assim, da minha casa. Digamos assim, uns 30 minutos, 40 minutos de distância. E aí minha mãe, como tinha essa dificuldade, né, leitura, tudo isso, ela fazia esse percurso a pé, comigo no colo. Então, às vezes minha tia falava, cara, eu tava no portão, eu via sua mãe vindo lá embaixo, debaixo de um sol. Caramba. E você todo enrolado numa manta, a gente pegava, tentava, né? Mas a gente via aquele zelo dela, né? Caramba. Mas é muito curioso, cara, isso tudo. Por quê? Porque não tem para onde correr. Eu vi e vejo até hoje Deus entrando na minha história desde a infância. Caramba. E cuidando de mim através de uma pessoa que ensinou uma pessoa que não foi tão bem cuidada, Sim. ensinou a cuidar de outra pessoa. Como? Quem estava ali orientando ela? Sim. E em que momento você descobriu essa história toda com relação à concepção? Você soube ainda criança ou você soube disso só depois? Foi tudo muito confuso, né? Porque assim, eu chamava minha avó de mãe, chamava minha mãe de mãe, aí chamava meu avô de pai, que não era avô, né? Foi o padrasto da minha mãe. Só que aí depois, eu acho que lá para os meus 8 anos, assim, a idade da minha filha hoje, eu olhava e falava, mas vem cá, por que o seu filho não é meu irmão e é meu tio? Eu chamava os filhos dele de tio, né? Chamava as filhas da minha avó de tia. Então foi aquele momento que eu comecei a pressionar para entender a história. E eu percebia que eles tentavam... Você tinha basicamente a mesma idade dos teus tios? Não. Do segundo casamento da tua avó, não? Não, porque eles eram da idade da minha mãe. Porque olha só, a minha avó chega com os filhos já numa faixa etária ali dos seus 20 anos. E aí ela se casa, vai morar com uma outra pessoa que tem a mesma faixa etária. Então a minha mãe me teve com 30 anos. Então tava todo mundo ali naquela faixa etária. Quando eu estava com 10, eles estavam na faixa etária de 40 anos. Mas os outros filhos do segundo casamento? Sim. Também. Esses também? Sim. Dele, entendi. né? No caso, o segundo casamento. Dele com a tua avó? Não tiveram. Não, ele criou, na verdade, os filhos da minha avó, e minha avó terminou de criar os filhos dele. Foi essa... fez entendeu? uma junção de Exatamente. Entendi. Ele chegou com 3 e aí ela chegou ali com seus 9. Metade do time, do futsal. Isso. Né? Aí ficava uma parte ali, a menina ficou mais com a mãe, os meninos ficavam mais com a minha avó. E foi essa situação ali que eu não cheguei a presenciar, porque quando a minha mãe me gerou, já todo mundo estava encaminhado, né? Sim. Então, minha avó saía para trabalhar, meu avô saía para trabalhar e a minha mãe ficava sozinha. Sim. Então, era esse momento, ela não tinha como ligar, mandar um WhatsApp para saber como é que tá tudo bem por aí. Ela só sabia como é que tava o bebê no final do dia, quando ela chegava em casa. Cara. Isso por anos, né? Anos. Porque quando nós nos mudamos, fomos para um bairro perto da minha família, aí eu já estava com 7 anos. 7 para 8 anos. Então, de 1 até 7 anos, eu não tive amigos, eu vivia trancado dentro de casa, né? A gente não saía, não tinha uma criança no quintal. O meu contato era com criança na escola, então eu vivia ali brincando. Hoje eu brinco falando que eu tinha um cativeiro ali, né, de estimação. Mas foi essa... E assim, e também um ambiente muito violento, né? Porque, como eu disse, a minha mãe, ela não foi filha biológica do pai que ela chamou de pai, né? Sim. E aí o que acontece? Essas desafeições que ela passa para mim são as desafeições que ela recebe também na primeira infância dela. Então, assim, era uma coisa surreal de a minha avó ter que apartar briga minha com a minha mãe. Da gente brigar, tipo assim, de cair no tapa como 2 irmãos, sabe? Que isso. Como 2 irmãos meninos, moleques, assim, que eu imagino. Então, era um ambiente muito poluído emocionalmente. Foi uma infância complexa. Caramba. Mas em que momento que isso virou? Bom, vamos lá. Como é que isso vira? Só uma pergunta. Sim. A tua mãe ainda é viva? Minha mãe é viva. Hoje eu cuido dela. Tá. Olha, que legal. Que legal. Quantos anos ela tem? Hoje eu tô com 41 e ela com 71. Caramba. Aí você vê que eu fui esperto aqui, né? Eu falei da minha idade pra depois falar dela. Que 30 mais, né? Muito bom. Mas aí o que acontece? Então, aí nós nos mudamos, fomos para um outro bairro. E lá nesse bairro, onde a gente cresceu, quer dizer, eu cheguei com 7 anos, eu conheci uma igreja, uma igreja pentecostal, né? Daquelas, né? Pentecostal, bem hard. E aí eu me lembro que a minha mãe, ela teve uma crise convulsiva, porque eu cresci assistindo ela tendo crises convulsivas, né? E naquele dia,
eu lembrei do que o pastor fazia nos cultos. Eu falei, cara, ele ora, impõe as mãos e repreende lá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu peguei... Você frequentava os cultos? O que acontece? Eu ia dançar quadrilha, né? Na minha época tinha festa junina. Você sabe o que é festa junina? Tinha isso? Não sei, sabe? Tinha lá, tem Então, a gente fazia intercâmbio, assim, eu fazia parte do Arraiá do Cambalacho, que era o nome do... Arraiá do Cambalacho. Do Cambalacho. Então, a gente fazia intercâmbio e tal. E aí, eu tava lá na quadrilha dançando e, de repente, eu ouvi alguém gritando lá na igreja, que era perto. Que era sexta-feira da libertação. Só que, assim, a nossa religião era de matriz africana. Então, assim, eu tinha um sonho, um desejo, né, de ser sacerdote nessa religião. Então, o que acontece? Quando eu ouvia os gritos, eu falava, cara, eu tô distante agora do meu antigo bairro, minha avó não me levava mais, né? E aí, agora eu falei, poxa, eu posso ter contato com a transcendência espiritual, porque são os mesmos espíritos. Então, eu com 7 para 8 anos, eu ia até a igreja nas sextas-feiras, não por causa de Jesus, mas para poder ver as manifestações demoníacas. E aí eu chegava lá e eu falava, cara, isso aqui é meu laboratório, eu achava incrível. E eu ficava em pé na porta assistindo. Eu fiquei 1 ano sem entrar na igreja, só ficando em pé assistindo, né? Caramba. E aí, Isso com quantos anos de idade? Eu tava com 7 para 8 anos. 7 para 8, gente, muito criança. Precoce, mas teve algo que me marcou. Cara, teve um cara chamado Paulo, muito sorridente, que era um pastor, que ele falou assim, eu sempre vejo você vindo aqui e você nunca entra, só fica na porta. Vem um dia aqui conversar comigo. Eu falei, já sei, esse cara vai vir, né, cheio de lorota e tal. Esse cara sentou comigo, ele pregou o evangelho, que legal, muito sorridente, eu lembro da feição dele até hoje. E ele falou assim, eu falei, mas é difícil de caminhar com vocês não assistem televisão. Aí ele falou assim, o que você quer saber da televisão? Aí eu gosto de ver os jornais, até hoje eu gosto. Né? Ele falou, tudo que você vê passando nos jornais já está narrado na palavra. Caramba. E assim, ele me tratou com tanto amor que o sorriso daquele cara me marcou e eu fui selado naquele dia por causa daquele sorriso, por causa daquele aconchego tão amoroso daquele pastor. É quando o amor marca, né? Marcou, cara. Qualquer um que é tratado bem vai marcar. É muito legal. Foi interessante. Muito legal isso. Após isso, a minha mãe tem uma crise convulsiva. Aí, quando ela tem a crise convulsiva, o que eu fiz? Eu falei, cara, lá na igreja que eu vou lá de vez em quando, eles oram pelos enfermos. Eu já vi como é, eu já aprendi a fazer. Agora vai, ó, vamos ver se você vai revelar a sua idade. Eu peguei o Walkman. Walkman, lógico, pô, lógico. Aí coloquei lá na rádio AM 1030. E aí eu botei a mão na minha mãe. A AM era uma... frequência. Não, sim, mas era uma rádio evangélica? Não, AM, a FM, AM. Você não tá... não mete essa que você não rádio sabe. Hoje, a gente nem ouve rádio. Não, sim, óbvio que eu sei. Porque tinha rádios FM, isso. Sim. E OC. Tinha rádio OC, tá ligado? OC eu não lembro, não. AM, FM e OC. Caramba, que eram algumas gringas lá. Porque quando ele falou, eu achei que pudesse ser alguma rádio. alguma rádio do Rio. Não. Na verdade, a rádio era a rádio 1030. Mas na frequência AM. Eu liguei o Walkman com as orações sendo feitas e a minha mãe tendo uma crise convulsiva. E aí eu coloquei a mão na cabeça da minha mãe e falei assim, demônio, em nome de Jesus, eu te repreendo. Cara, minha mãe manifestou. E ali dentro do nosso quarto ela teve aquela manifestação demoníaca e aí ela virou os olhos para trás, toda aquela feição desconfigurada, ela falou assim, sai daqui que eu te odeio. Caramba. Quando ela falou, sai daqui que eu te odeio, e não foi ela, né? Eu falei assim, é curioso, porque... Primeiro, que eu não sei por que eu orei. Segundo, eu não sou crente, né? Que a gente usava esse termo. Cara, eu vou botar a mão na cabeça de alguém para poder orar, expulsando, ou orando por enfermidade. Como? Em nome de Jesus? Eu nem conheço esse Jesus. Mas você teve uma noção ali? Nenhuma. Que manifestou? Sim. Tá. Sim. Porque você já tinha... Sim, o contato com esse lado eu tinha. Já sabia que não era ela, no Sim, caso. foi explícito, né? Eu sei o nome da entidade, inclusive, o apelido, né? Que manifestou. E ali, quando a pessoa tá tendo crise convulsiva, que tem aquele enrolado de língua, ela não fala, ela tá inconsciente, né? E ali ela abriu os olhos, ficou com os olhos todos brancos, né? Enfim, aí ela falou. Conseguiu falar, né? Falou, conseguiu falar, bem baixo, só eu ouvi. Naquele momento, eu pensei assim, cara, peraí, eu amo esses espíritos e eu quero servi-los. Mas quando eu orei em nome de Jesus, ele se manifestou dizendo que me odeia. Se ele fala que me odeia porque eu oro em nome de Jesus, significa então que existe alguma coisa nesse Jesus que eu não conheço e que intimida esse espírito. Cara. Ali eu me converti. Uau. Então assim, quando Deus tem um plano e ele quer fazer, ele não respeita lugar, espaço e tempo, porque ele é soberano.
Então, assim, eu não fui naquela igreja procurando Jesus. Eu fui naquela igreja procurando uma experiência com a transcendência. Só que o Espírito Santo, ele se comunica com quem ele quer, como ele quer, da maneira que ele quiser. Porque Deus é soberano. E a maneira de Deus me alcançar foi através dessa experiência mística. Caramba. Então, quando eu me pego pregando pro meu vizinho, eu falei, cara, já era, esse Jesus me pegou. Assim, Bruno, qual foi o dia que você aceitou Jesus? Eu não confessei Jesus. Ele que veio atrás de você, quando eu vi ele, né? E curioso, gente, olha que curioso. A minha avó tinha uma amiga de infância que era muito doida, nível hard. E quando ela se converte, ela permanece amiga da minha avó. E ela se torna uma luz. E ela me liga, tá? Até mesmo? Me liga. Legal. Esse dia eu falei, tia, o nome dela é Zilma. Tia Zilma, eu tô em Brasília, não posso falar agora não. Daqui a pouco eu te ligo, tem que ligar pra ela. E aí eu me lembro que ela continuava indo na nossa casa, né? Amiga da minha avó doida, linguajar pesado, e ela sendo luz no nosso meio. Nada religiosa, muito na dela, tranquilo. E uma vez ela ajoelhou antes de dormir. Eu falei, tia, o que você tá fazendo aí? Ela, tô orando por você e pela sua casa. E foi naquele quarto que ela ia, que ela orava, que eu tive essa experiência. E depois, quando eu saí de casa e casei, eu descobri que aquele quarto ali, eu não sabia, só me contaram depois que eu saí. Que eu cresci e eu via muitas coisas ali, era o terreiro da família. Caramba. Então ali naquele lugar, ela ia e orava. Ela se tornou uma luz dentro da minha casa de uma maneira muito discreta. Mas as intercessões daquela mulher, uma mulher batista brasileira, histórica, né, sensacionista, mas com uma vida em luz, as intercessões daquela mulher dentro da minha casa fez com que aquilo que ela estava orando fosse afeição para mim. O evangelho, a beleza de Deus me alcançou dentro do quarto. Como que Deus se revela numa beleza dessa? Através de alguém desconfigurado. Ele consegue fazer isso. Ele Eu tenho um testemunho de uma amiga minha que se converteu porque manifestou nela. E é muito louca a história também, porque eu era amiga da irmã dela. Sim. E eu ia na casa dela, mas assim, eu nunca consegui me aproximar dela, eu sentia alguma coisa estranha. E aí, um dia, a gente pega pra dar uma carona pra ela, ela conta, gente, eu me converti. E ela nem sabia de mim. Só que na época eu tava afastada. Eu me converti, aconteceu uma coisa muito louca comigo. Daí ela falou que ela foi, resumindo a história, né? Ela foi parar numa igreja e na hora manifestou. Só que ela não ficou, como é que se diz? Com a mente bloqueada. Sim. Ela assim, eu sabia tudo que estava acontecendo, eu não conseguia controlar meu corpo. E aí, na hora que eu entrei naquela igreja, manifestou. Ela, imagina a surpresa, ela não sabia, né, que ela tinha o espírito dentro dela. E aí, manifestou. Eu sei que no final o pastor começou a orar por ela. E aí, ele falou, fala Jesus. E ela, eu não conseguia controlar meu corpo. Ele falou, fala Jesus. E o meu corpo vai fazer assim, ó, E aí falou, aí até que conseguiu, expulsou, e até hoje, convertidaça, né? E ela foi maravilhoso. Eu lembro que no dia que ela me contou, eu tava fora assim, não tava andando com Jesus, enfim. Na hora eu fiquei tão mal. Eu assim, gente, eu tô do lado negro da força mesmo. Sabe quando vem aquela consciência? Que doideira. E ela se converteu assim. Doido, nada. Agora, olha que legal. A gente tá falando aqui de experiências místicas, né? Sim. Misteriosas, transcendentes. Mas olha como que o evangelho é prático. Agora eu chego pra minha família e falo assim, preciso me batizar. Eu falo assim, nunca. Você... Porque eu era uma criança que quando eu chegava na casa do familiar, o pessoal falava, chegou o capeta. Era sistemas pejorativos. Esconde tudo, o moleque vai quebrar tudo, vai jogar tudo pro alto, tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Agora eu preciso fazer uma leitura da minha mãe. Por que eu era tão espancado? Por que eu era tão humilhado, gente? A minha mãe falava assim, se eu tenho um arrependimento na minha vida, é o arrependimento de não ter pedido o médico para te matar na mesa de parto. Que isso. Então, você escutando isso desde criança? Desde sempre. Então, assim, com os meus 11 anos, né? Eu entendo, cara, a minha mãe só me deu o que ela não teve. Chegou o momento desse amor que me alcançou ser prático. Então eu tive que reverter, eu tive que assumir um papel de paternidade na vida dela, mesmo eu tendo 11 anos, para que ela pudesse se sentir amada e retribuísse esse amor. Por isso que é tão saudável falar sobre isso, não me causa dores nem angústia, né? Eu falo que, na verdade, a adoção desse meu padrasto calou a minha orfandade, eu não senti falta. Né? E assumir esse lugar de pai para alguém que precisava ser amparado, obviamente que teve que desenvolver em mim uma maturidade precoce, né, para esse aspecto, mas de certa maneira me preparou também para a vida. Então hoje sou eu quem cuido da minha mãe. Vou falar assim, que meu relacionamento com minha mãe é a Disneylândia. Gente, seria romântico demais.
o cristão, esse crente carioca e gonçalense, já reparou, né? É romântico pra caramba, né? Então, assim... É mesmo? Vamos saber, vou comer mais. Nós somos... Ele é um pouco. Mas não é verdade? Assim, ó, verdade. Cara, vou te falar, você consegue identificar gonçalense em qualquer lugar, porque, deixa eu abrir esse parênteses, ele para, bate papo com você, conversa, fala da vida dentro do ônibus e troca o WhatsApp, assim, é uma coisa surreal, né? É verdade. O carioca é acolhedor, mas o gonçalense, então, assim, verdade. tem esse aspecto, assim, mais do interior, né? Mais aquela pegada, assim, mais amorosa. Então, nessa questão toda, vou falar assim que, nossa, como que o meu relacionamento com a minha mãe, é até um testemunho para quem tem essa dificuldade, né? É aquele negócio, que vontade de abraçar e de beijar, de estar perto. Gente, eu recebi desafetos na primeira infância. Então, não é isso. Como que eu amo a minha mãe? Eu comecei a amar a minha mãe cumprindo o mandamento. Então eu vou na casa dela, eu vejo tudo que tá faltando, eu compro tudo que tá faltando, arrumo a despensa dela, de 15 em 15 dias eu tô lá, faço a manutenção, e às vezes tem que lavar a louça e tô presente. Sim. Então, assim, existem maneiras de você comunicar o amor, né? Perfeito. E obviamente que eu tô lá, abraço, beijo. Então, assim, a maneira que ficou mais aflorada de amar a minha mãe foi a maneira de servir a minha mãe. Agora, criança tendo esse tipo de consciência, só uma revelação do Espírito Santo, cara. Eu acredito. Porque é algo muito grande, muito poderoso, para no meio do problema, você ter toda essa visão clara, esse discernimento e principalmente a atitude. Gente, a coisa sabe? que gente com a nossa idade não consegue ter. Imagina uma criança de 7, 8, 9 poderoso anos. demais, cara. É poderoso demais. É o trabalho que o Espírito Santo realmente faz. Não é com a força do nosso braço, Sim. mas é ele mesmo, né? Isso é prova viva disso. Eu acredito Legal. que é graça de Deus sendo liberada, né? com Para certeza. você fazer parte do que ele tá fazendo. Isso aí. Porque assim, às vezes, eu sempre falo assim, né? Isso é a narrativa de muitos cristãos que a gente ouve, assim, né? Eu vim de determinado lugar ferido, porque me feriram. Você já viu como que é fácil a gente criar uma lista de feridas que nos fizeram? E aí eu sempre pergunto e falo, beleza, quantas feridas que te causaram, talvez a gente não consiga solucionar. Agora vamos fazer uma linha e vamos colocar do outro lado as feridas que você causou nas outras pessoas. Como que a gente é romântico? A gente tem uma ótica para sempre observar o nosso lado vitimizado. Então, quando a graça de Deus te alcança, o evangelho te alcança, você precisa ser prático. Você precisa derramar a mesma medida de graça na vida do próximo que alcançou você. Porque senão se torna um evangelho Disney. Não um evangelho prático. O Cristo, que era transcendente, se fez imanente. Habitou com a gente, sentou com pecadores e se tornou um de nós. Só que assim, nós somos uma geração que é a geração de cristal, né? É a geração muito transparente, mas que quebra rápido. Eu vou falar que é a depois da gente ainda. Vou defender a Depois, né? Então, tá certo. Que eu tô com os olhares aqui em 2024, sim, né? A galera de hoje. Uma galera que quer ser muito transparente e tal, não sei o quê. Mas quando há uma transparência, às vezes em amor, quebra. Então, assim, a gente precisa se posicionar para poder ser como Jesus na vida do próximo. Porque, assim, pregar, anunciar, hoje a gente tem muitas vias para poder crescer em intelectualidade, sabedoria. Mas, às vezes, na prática, isso fica um pouco distante do discurso, né? Isso aí. Então, até devido à deficiência intelectual, eu não tinha como pregar para ela, eu tinha que praticar isso. Então, a pregação do evangelho foi ela ver Jesus em mim. E não eu anunciar, sabe? Olha, então, aqui está dizendo isso. Então, assim, eu tive que estudar sobre quem é Jesus, conhecer, ter a iluminação do Espírito Santo, mas ser Jesus para ela. E aí o que o Espírito Santo vai fazer já é obra dele, não é minha. E nada vitimizado, né? Porque você fez tudo isso, poderia ter passado uma vida olhando para trás, né? E falando, nossa, meu passado, minha infância, e culpando tudo que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, além dele ter essa maturidade muito precoce, ele transformou isso de uma forma tão poderosa que é um testemunho, sério, um dos testemunhos mais incríveis que eu já escutei na minha vida, assim. É impressionante, muito legal. Porque você hoje, né, fala com um olhar, assim... Não bate muito bem, né? Mas a gente... Não, mas a maturidade com que ele fala e a alegria com que ele fala disso, porque a leveza disso é muito verdade, impressionante, cara. é muito Morena, legal. eu percebi no percurso que Deus não despreza as nossas dores. Tem causa para tudo. Quando a gente... Eu acho que um dos nossos ensinamentos mais fundamentais seria o que a gente falaria nos últimos minutos de vida. E a última fala de Jesus aqui em vida foi assim: vocês serão as minhas testemunhas. Só que no original, testemunha significa Marte. Vocês serão os meus mártires. Vocês carregarão as minhas marcas. Então, as marcas que o evangelho causa,
e a dor e as feridas que muitas vezes acontecem no meio do percurso, nada disso é desprezível por Deus. Foi Deus quem causou? Foi Deus quem feriu? Isso aí é um outro debate. Mas até mesmo as feridas que ele permite que a gente passe, ele usa, cara, como beleza para revelar a beleza de Cristo que ainda há de ser descoberta diante dos nossos olhos. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Bom mesmo. É o reino que chegou, mas ainda vem. Exatamente isso. Tá pertinho, cara. E a gente pode puxar isso. Porque, é engraçado, a gente tá falando de música, eu tô aqui em outra... Já vou entrar na música. Não tem problema, Como é que você falou que ia bem? Tranquilo. Mano, porque olha só, eu fico feliz demais com isso. A gente pensa assim, às vezes a gente olha pra oração do Pai Nosso, né? Que às vezes se torna uma reza, uma coisa... Jesus ensinando a gente, nos ensinando a sermos intercessores. E aí o papel do músico cristão, o músico profético, que é ser um intercessor. O que é isso, interceder? O que é ser um cara profético? É ver o que Deus está vendo, ouvir o que Deus está falando, falar o que Deus está dizendo. Então, a intercessão é se colocar um lugar onde você conhece o coração de Deus, então você puxa essa realidade para a terra. Então ainda não, mas eu puxo para o já. Então eu posso ver alguém que está enfermo, porque nessa era caída ainda teremos enfermos. Mas eu posso entrar nessa realidade do ainda não, puxar e falar, cara, mas agora, em nome do reino vindouro, em nome de Jesus, você já pode ser curado. Nessa era caída. Então assim, agora eu posso pegar esse amor que me afetou lá na sua transcendência e trazer isso de forma prática. Que a gente chama na teologia de baixa cristologia, né? Então, essa conversa precisa ser muito prática. Não foi intencional, tá? Não é que com 11 anos eu sentei, vou criar uma trilha aqui, não foi intencional. Hoje, né, depois de alguns anos eu falo, então foi isso que Deus fez na história da minha casa, da minha família e tudo. E o bacana é que minha filha não precisa passar por isso, né? Muito bom, Isso é cara. legal. Muito bom. E Tu quebrou um ciclo, né? isso aí, cara. Muito legal. E só gente sarada consegue, né, cara? E isso tem a ver com... Porque enquanto ficar remoendo o passado, né? Se eu ficasse remoendo o passado, eu traria pro presente coisas que deveriam ter ficado no passado. E não deixou de ser passado, né? Isso aí não é passado, é presente. Exatamente. Né? Só dá pra seguir em frente deixando o passado no passado, pô. Nasci de novo, nova criatura, as coisas do passado ficaram no passado. E foi. Deus não lembra da iniquidade, tô eu querendo lembrar de coisa que nem Deus lembra. Né? Exatamente. Caraca, muito Porque bom. o problema do homem está em ele se perdoar, né? É isso aí. E aí, como ele não se perdoa, ele quer se olhar com a ótica como se Deus estivesse olhando para ele. Uhum. E aí, coisas que Deus não lembra, ele fica lembrando como se Deus estivesse lembrando. Isso, pois é. E aí, eu aproveito aqui esse podcast para mandar um recado aqui, olha, aciona essa câmera aqui, pro meu pai biológico, onde ele estiver. Porque meu pai biológico tentou contato comigo, mas não conseguimos ter esse contato. Cara, eu tenho um sonho. O meu maior sonho em vida é te conhecer pessoalmente, porque eu quero te abraçar. Quero dizer para você que a mesma medida de graça que me alcançou está disponível para você também. E o que tem na minha casa para te oferecer é um filho, uma nora e uma neta. Nós temos amor, carinho do pai para poder oferecer a você. Então, ó, não deixa o tempo passar não, me procura, tá bom? Que maneiro. Isso é meu sonho, cara, é verdade isso. Eu já falei com alguns familiares, mas eles fecham a porta, né? Entendi. Falam assim, eu conheço teu pai biológico e eu não vou permitir que esse cara se aproxime. Você teve um pai que cuidou de você. Eu tive um pai incrível, foi o ser humano que eu mais amei. E quando eu vi a certidão de óbito do meu pai, que foi o cara que eu cuidei até o último dia, eu respirei e falei assim, essa missão aqui foi cumprida. Meu pai pregou o evangelho, ele se converteu e tal. Falei, mas agora eu preciso alcançar o meu pai biológico. Uhum. E aí eu procuro ele, já tem mais ou menos uns 9 anos. Caramba. E aí todo mundo que conhece fala assim, o que depender de mim, eu fecho a porta para você não encontrá-lo. Já tive parte da família que deixou de falar comigo. A tentativa de proteger você. Uhum. E aí eu falo, gente, isso é um direito meu, fique tranquilo, mas eu tenho uma missão, eu preciso estender o coração desse homem, toda a bondade que Deus estendeu no meu. Porque assim, cara, no momento que eu acho que... vai ficar meio pesado isso aqui, mas eu não sei como falar. Eu acho que no momento que, assim, eu fico imaginando a cena dele usando a minha mãe. E é louco isso que eu vou falar, tá? Isso é a minha percepção. Uhum. E eu fico imaginando se tem uma cena ali da força espiritual da maldade, olhando para aquela cena e falando assim, estou usando aquele homem para abusar dessa mulher. E eu penso num homem caído falando, eu estou usando essa mulher. E eu penso Deus olhando para aquilo tudo falando assim, eu estou usando as coisas que não são para confundir as que são. Então, no momento que aquele homem achava que estava usando aquela mulher, curiosamente, Deus estava usando aquele homem para que eu pudesse estar aqui hoje, gente. Deus permitiu aquilo tudo? Permitiu. Deus gerou aquele ambiente? Não, ele aproveitou daquele ambiente
para poder revelar uma medida de graça que eu não conseguiria alcançar se não fosse através dessa história. Eu acredito que Deus ele é especialista em reverter histórias, né, cara? Exatamente. Coisas que seriam contra nós, ele reverte a nosso favor, cara. Deus é E da mesma forma como o amor te conquistou através do olhar daquele pastor, sim, né? É a mesma forma como você gostaria de ser usado na vida do teu pai. Ah, sim. Né? Olha como a gente transfere as coisas, né? E você sabe disso, como foi poderoso para você. Foi. E pode ser tão poderoso quanto na vida do teu pai, né? Sim. E inclusive, falando nesse pastor, depois você continuou nessa igreja, você foi para outra? Como foi isso? Não. Aí o que aconteceu? Aí teve uma conferência de jovens, né? Numa antiga igreja lá no bairro. Esqueci o nome da conferência, era bem conhecida e tal. E aí eu fui lá num sábado, e aí o pastor Ismael estava pregando, e aí eu confessei a Jesus e tal. Só que ali eu estava com 11 anos, E aí minha vizinha que me levou na igreja falou assim, cara, não vou poder continuar indo com você para a igreja porque eu vou para São Paulo. E aí eu falei, poxa, mas logo agora que eu decidi, confessei. Aí eu bati na casa de uma vizinha, falei, eu vejo a senhora passando domingo de manhã com a Bíblia. Eu posso ir para a igreja com a senhora porque eu sou muito novo, não dá para ir sozinho. Ela, pode. Aí legal, dali cara, eu imagino ela, uma criança de 11 anos batendo. Gente. Aí ela, Dona Alice e Shirley me levavam, né? Passavam na minha casa, vambora. Uhum. Aí dali eu me tornei embaixador do rei. Aí fiz, né, a parte de juniores, juventude e tal. E aí foi nesse caminho, né? E aí foi interessante porque eu cresci nessa igreja que era uma igreja batista brasileira, então era uma igreja sensacionista. Então, assim, a nossa cultura lá, dia de domingo de manhã, a gente tinha a escola bíblica dominical, que não era com revista, né? Era o texto expositivo da antiga dispensação, da nova dispensação com o nosso pastor, verso a verso. E aí ia para pregação. E aí na segunda-feira à noite tinha o líder de adolescentes, que aí trazia o reflexo da antiga dispensação sobre a nova, verso a verso também. Então isso era muito legal. Só que chegou um momento assim que eu perguntei ao meu pastor, cara, quando eu me converti lá na outra igreja, tinha uns exageros assim, mas tinha um negócio assim que eu sentia. Eu não sei explicar, mas era um negócio meio assim, eu não sei, cara, dava um negócio, a gente sentia uma presença, ele falou, já sei onde você tá. Ele, ó, aqui você não vai ter isso não, filho. Então, assim, ó, aproveita. Foi do extremo pro outro. Pois né? Aí eu procurei assim, um lugar onde eu pudesse ter essa convergência, né? Da palavra expositiva, junto com a manifestação dos dons. Mas foi legal, porque você foi nos extremos e foi alimentado dos dois extremos, né? Foi legal. Conheceu, se aprofundou nos dois. Foi bem legal. E aí, até quando eu saio assim em missão, né? Uma das missões que mais me marcaram foi quando uma igreja histórica, uma Assembleia de Deus, me chamou para ministrar. Tem muitos anos. Eu acho que hoje talvez, como eu tô mais pé no freio, e aí eu apareci lá numa conferência de jovens. E, gente, eu fui de terno e gravata. E eu nem uso terno e gravata. Eu tenho duas histórias com terno e gravata muito boas. Acho que vale a pena a outra primeiro. Deixa eu congelar. Beleza. A outra foi o seguinte, um amigo me ligou. Cara, o que foi? Te botei numa furada. Porque eu não consigo falar não. Aí você fala não para mim. O que foi? Tem uma igreja de um pastor que ele me chamou para pregar, mas lá só pode pregar de terno e gravata. Cara, eu vou comprar terno para ir na igreja dos outros e tal. Aí o que acontece? Eu falei que não dava por causa da minha agenda, alguma coisa desse tipo, e te indiquei. Aí você fala que não. Eu falei, claro que não, eu vou. Aí, você tem terno e gravata? Não, meu sogro tem, eu vou pegar com ele. Ele, pô, mas você não acha exagero? Eu falei, você acha que eu vou deixar de comunicar o que Deus está me comunicando por causa de uma roupa? Muito bom. É óbvio que não. E aí eu deixei o terno que meu sogro me deu no meu guarda-roupa que eu usava uma vez ao ano, quando eu ia nessa igreja sempre. Então, assim, depois disso eu fui lá pelo menos uns 10 anos seguidos. E aí essa outra história foi quando eu cheguei numa Assembleia de Deus, a galera fez uma conferência e tal, e cheguei eu de terno e gravata. Aí os jovens olham assim, e aí eu fui liderar a música. E aí eu peguei algumas músicas cristocêntricas da harpa e comecei a tocar. E aqueles velhinhos assim chorando, emocionado. E aí eu preguei naquela velocidade. E aí depois eu falei pro líder dos jovens, cara, meu pai se converteu numa Assembleia de Deus. Meu pai foi o cara que mais amou a Jesus, meu padrasto, né? Que mais amou a Jesus que eu conheci. Foi o cara que mais amou a Jesus que eu conheci. Bizarro, assim. Maneiro. As experiências do meu pai foram de eu ver, assim, coisas incríveis. E eu falei assim, você acha que eu vou desonrar a memória desses senhores que se encontraram com o evangelho, estão anos gastando os joelhos deles, orando por algo por causa de um capricho seu? Eu não vou fazer isso. Quando você chegar à idade deles e mantendo o mesmo fogo no coração, a gente conversa sobre. Muito bom. Então eu não vou desonrar as histórias que passaram até aqui. O que eu quero dizer, eu provei um pouco digamos, da teologia reformada no sentido sensacionista e
provei um pouco de uma dimensão mais quente numa igreja pentecostal e hoje estou num lugar que é equilibrado. Então, mas eu não estou indo na igreja de ninguém para poder mudar e, entendeu? Me tornar ácido na igreja de ninguém. Sim, Muito bom. Cada um teve a sua experiência com Deus. Então, assim, existe algo que é fundamental e que converge todas as coisas. A mensagem do evangelho, Cristo Jesus. É isso. Então, o evangelho não é uma coisa, o evangelho é uma pessoa. Cristo é o evangelho. Então, é isso que vai convergir. Então, se eu estiver indo numa Assembleia de Deus e colocar um terno, eu não me incomodo. Se eu estiver numa igreja underground e usar, né, talvez aí Isso aqui é demais, cara. Não faz isso não, cara. eu não vou fazer, né, mas eu boto aqui na pressão. Como é que é o nome? O piercing. Você entendeu o sentido, sim, né? Perfeito. Então, não é o estereótipo, é a causa, Muito né? bom. Isso vale mais a pena. E Jesus é o que a gente tem em comum, né? Exatamente. É o Eu acho que importa, né? A verdade é que no momento de maior crise ou de maior estresse, ou sei lá, desculpa, mas a teologia não vai resolver o problema de ninguém, cara. Nenhum. Né? Doutrina não resolve o problema de ninguém, cara. É o Espírito Santo falando dentro, é a obra de Jesus na cruz, é isso, cara. É a conexão, pô, somos filhos, cara. É isso que muda a história, né, cara? É porque a pior coisa que tem, cara, é um homem que ele se torna arrogante por conhecer a palavra de Deus e não conhecer o Deus da palavra. Isso é muito complexo. Porque num momento como esse, é onde é provado tudo que você aprendeu. E eu acho que o X da questão não é apenas o que se tem, mas é o que se faz para permanecer com o que se tem. Muito bom, muito bom. Isso não quer dizer que a gente não tem que estudar. Claro que não. Muito pelo contrário. Exatamente. Né? Eu tô falando exatamente porque eu sei que você ama estudar, eu também. Mas que no fundo, não é o quanto a gente estuda. É o quanto a gente se relaciona com ele. E aí eu quero estudar porque eu quero conhecer mais algumas coisas, mas no fundo é relacionamento, né? É muito simples, ele né? mesmo que vai revelando, né? A gente vai estudando com relacionamento, a coisa casada. Aí que tá poderoso. o poder, né? Porque a gente não tá lendo uma letra, a gente tá lendo profundo, né? Exatamente. É viva, né? Isso. Mas a música entrou em que momento? Que você já pulou também para que eu fui ministrar. Pulei, né? Cara, a música foi muito... A música foi, sabe como, cara? Então, aí a gente estava reunido lá na minha religião de matriz africana, eu com 7 anos, e uma entidade foi e falou assim, coloca um tambor nas mãos dele. E falou assim, eu tenho ciúmes de você. Então, enquanto estiver aqui no meu horário, eu quero que você cante para eu dançar. Aí eu falei, mas eu não sei nenhuma música sua, não vou precisar explicar ritual aqui. Então você vai tocar para eu dançar. Então, meu primeiro contato com o instrumento foi eu tocando para uma entidade dançar, né? E aí... Esse texto que ele usou, né? Eu tenho ciúmes de você. Um texto bíblico para tentar né, ofuscar a revelação da beleza futura que viria. E aí o que aconteceu? Aí quando eu me converto, eu quero estudar, né? Eu, pai, quero estudar bateria. Não, bateria não, muito barulhento. Não. Ninguém quer, né? Desgraça. Vai a família é o filho baterista, pô. A ideia do meu pai, vai estudar teclado. Eu, pai, teclado é coisa de mulher, tá maluco? Pai, por que você quer que eu estude teclado? Eu, não, porque você bota o fone e não atrapalha ninguém. Pô, sabe, o pai sabe. Olha a ideia, cara. Aí eu procurei um senhorzinho lá na rua, senhor João. Aí fui... Seu João, me ensina aí, seu João. Começou ali, me ensinar a leitura. Aí depois fui pro meu professor, o tio da escola. Aí comecei a estudar, né? E fui com Iris Nascimento, Jari Amorim. Que maneiro. Fui pro Vila Lobos. E eu, assim, amante da MPB, do jazz, do soul. Então, a minha raiz era toda focada, né, na música brazuca e tal, né? Aquela pegada mais instrumental e tal. Foi bem legal isso aí. Então, eu comecei a estudar piano com 11 anos... E nunca mais parei, né? Dali eu me descobri, me encontrei. Hoje eu trabalho gravando, tocando e produzindo e dando aula. Eu amo formar pessoas, né? Peraí, eu preciso ler. Eu tenho uma relaçãozinha aqui, de uns nomezinhos, com quem você já trabalhou, né? Você já ministrou, já produziu, enfim. Uma galerinha fraca, tá? Preciso dizer que a galera é fraca, assim... Alda Célia, Ademar de Campos, Azaf Borba, Ana Paula Valadão, Nívia Soares, Marcos Brunet, F. Hop. Esses são fracos, os bravos. Desses caras eu não gosto. Cara, que maneiro, né, cara? Que legal. Maneiro. Onde Deus colocou você, de onde veio a história e onde isso chegou hoje, né, cara? Sim. Eu tenho um carinho especial, inclusive a gente falou de manhã, né, que é a Alda, né? A Alda, ela se tornou uma... Você ficou um tempão com ela, né? A gente fala que a história da nossa família com ela não acabou. Começou e não tem fim. Então eu não sei te dizer o tempo. Que legal. Como é que a Alda... Acho que todos eles, né, são muito importantes, mas como que a Alda... Menos o Fábio e a Dan, de Bravo. Não. Demais. Meus amigos pastores. Tô zoando. Mas olha que curioso, gente. Eu tô falando porque eu sei que tem uma relação mais pessoal, né?
Então, assim, falei de coisas muito bonitas, né? Com 19 anos, músico, aí eu fui fazer Vila Lobos. E aí eu queria tocar oboé, que eu queria passar pra orquestra, né? Cara, que louco. Eu fiz Vila Lobos, eu não lembro, não sei escrever nada, tá? Sim. Eu fiz, não lembro nada. Mas quando eu entrei, também me deu vontade de aprender oboé. Será que é problema do Vila Lobos, Olha aí, cara? sei lá, cara. Mas eu não, Ai, gente, não me aventurei, boé, não. Desculpa a minha ignorância. É um instrumento de sopro, né? Eu aqui. Tem nada a ver com... Mas você foi aprender? Não. Aí o que aconteceu? Eu desisti antes, Agora, olha só o que aconteceu. Eu fui, aí eu me alistei nas Forças Armadas. Caramba. Mano, isso é muito bom, isso é muito bom. E aí eu estou lá, terceiro BI. Você lembra disso? Lembro. BI. Lembro. Aí eu tô na Me fila. apresentei lá. Cara, e eu ali, né, tipo assim, engajado, eu preciso, porque eu pensando. Aí imagina, mano, eu tocando boé e tal, e já todo... E aí quando eu tô na fila, eu não lembro se era cabo ou era sargento, eu lembro o nome dele. Ele olhou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Tô tentando, né, engajar. Eu tava com 19, um ano atrasado. E você queria? Você tá tentando engajar? Queria? Ele falou assim... Mas você sabe se é o que Deus tem pra tua vida? Que legal. Eu falei, ih, que papo doido, cara. Eu tô no exército, tô na igreja não. Aí, olha a mente religiosa. E ele nem sabia. Não sei. Vocês não se conheciam, no caso? Eu conhecia ele de vista, mas ele não sabia de nenhum conflito meu. E eu não tinha tocado, assim, Mas quando ele me viu, ele se assustou. Ele falou assim, você sabe se é o que Deus tem pra você assim? Ele não era meu amigo pra falar um negócio daquele. Uhum. Aí eu falei assim, cara, eu tô seguindo a vida ordinária, né? O que Deus teria para mim? Gente, ele falou assim, ó. Cara, eu não sei, eu não consigo te ver aqui, mas eu vejo você do lado de uma pessoa e eu sei que esse cara era de uma igreja sensacionista. Caramba, cara. É mesmo. Isso eu sei. Ele falou assim, profeta. não sei hoje onde ele anda, né? Ele falou assim, eu te vejo do lado de uma pessoa, auxiliando o ministério de uma pessoa. Que ministério, cara? De quem que você tá falando? Ele falou, Alda Célia, por exemplo. Ele citou o nome da Alda. Ele citou o nome. Alda Célia, por exemplo. Falei, tá bom, valeu. Aí eu fui, normal, segui a vida, bum, e voltei. Trabalhava no banco na época. Voltei. Eu tava no banco, São Cristóvão, o telefone tocou. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo. Então, aqui da equipe de produção da cantora Alda Célia. O nosso tecladista não vai ficar mais com a gente porque ele foi fazer um cruzeiro, ela está nos Estados Unidos, precisa voltar e daqui a um mês eu preciso ter alguém na fita para poder colocar. Você tem interesse? Eu falei assim... Quem passou o meu telefone pra você? Ele falou, não tenho tempo de conversar, só me disse se você tem interesse ou não. Eu falei, tenho. Aí ele, então tá bom, te retorno. Aí eu caí ali no chão, no escritório, chorando, pedi perdão a Deus. Falei, Senhor, entendi que você me chamou pra outra coisa. Aí eu voltei lá no quartel, procurei esse cara, falei, pelo amor de Deus, me tira daqui e me ajuda a não dar continuidade, cara. Você acredita que o time dessa moça entrou em contato comigo e tal? E aí o que aconteceu? Eu fui, intencional, né? Consegui, não segui ali no exército e fiquei aguardando o telefone. E passaram 7 anos. Não. Sério, Bruno? 7 anos, cara. E aí o que acontece? Nessa época, no Brasil, acontece algo que hoje a gente chama de mover da adoração extravagante. Sim. Nessa época, Deus me marca, né? Me sela. E aí eu começo a trabalhar com moradores de rua. Então a gente tinha uma bandinha, né, de adolescentes, Gerados para Geral, o nome na época, né? Muito bom. E a gente ministrava e tal, e servia sopão e cuidava da galera na rua e tal. E vou te falar que o lugar que eu mais aprendi a crescer profeticamente foi cuidando dos perdidos. Que maneiro. Rua. Foi muito legal esse tempo. E aí eu esqueci. Eu esqueci dessa história, porque até o entanto, assim, eu tinha uma afeição com o artístico que era uma afeição mais de vislumbramento, né? Tipo assim, cara... Porque eu quero tocar com um artista maneiro, renomado, por exemplo. Um cara que eu era fã, assim, colecionei todos os álbuns, foi o Ed Mota, né? Então eu ia para Uruguaiana e comprava todos os álbuns do Ed Mota. Ou então no pop, que era Sandy Júnior. Olha só as antagônicas. Então eu pensava assim, um dia eu vou estudar, se eu não tocar com o Ed Mota, eu vou tocar com o Sandy Júnior. Do lado você entortava tudo, no outro você fazia aqui, ó, popzinho. Quadradinho, Bobicanásio e tal, e aqueles timbres, chorava e tudo e tal. E minha visão era vislumbramento, né? Até que um dia, Danduque vem pro Rio de Janeiro. Estragou tudo. Lá em Botafogo, naquela época de Brasil diante do trono. Eu falo, o que tá rolando aí? Que negócio é esse? Tem que ver esse negócio. Aí eu tô lá muito bem, de repente Cris, Tristão, abre a Bíblia e começa a cantar o Apocalipse. Cara, aquilo me feriu. Caramba. Quando eu olhei, eu falei, cara, foi pra isso que Deus me selou. E aí foi meu primeiro marco, tá? Vou voltar na Alda, eu não esqueci. Tá, ok. E a gente tava em casa, meu pai e eu, o padrasto, e eu limpando o teclado, um Roland JV1000. E minha prima, pô,
cara, ouve esse CD. Eu, pô, que droga. Aí botei lá um CD cópia, era um CD triplo, assim, chamado Coração da Noiva. Pô, da Casa de Davi. Maravilhoso. E aí começa, ao que está sentado no trono, seja o domínio louvor. Não lembro se era Coração ou Resgatar, acho que era o Coração. De repente, meu pai e eu tombamos no chão de casa. Começamos a chorar. Eu na sala e meu pai no quarto. Eu falei, Deus... Foi o triplo ou Coração? Resgatar eu depois do... Então foi Coração. Do cavalo e tal. Foi Coração. Eu falei, Deus, o que é isso? Você pode entrar na casa de alguém através de um CD pirata. Porque copiaram o CD e me deram. Aí na hora eu falei assim, cara, eu posso me tornar um grande músico, né, para poder meu som chegar na casa das pessoas. Mas eu também posso me dedicar para que esse som que afetou a minha casa entre na casa das pessoas através de mim. Uau. Então ali eu entendi que eu fui selado e guardado para esse som. E beleza, respeito os meus amigos, né? E eles me respeitam, mas eu fui guardado para esse tempo. Cara, os meus olhos ficaram no sacerdócio. Eu esqueci da questão, assim, do vislumbramento artístico, de verdade. Bom. E de repente, passam 7 anos, um amigo meu fala assim, Bruno, tô tocando com uma cantora e a gente tá precisando de um pianista lá, tal. E eu fui tocar, né? E era a Alda, e eu não lembrava. Que isso? Não lembrava do episódio. Não lembrava. Olha isso. Pra mim se tornou tipo algo, né? Corriqueiro, né? Exatamente. Aconteceu. E aí antes ela foi na minha igreja, inclusive, eram muitos cantores, né? Aí eu tava de escala no dia e eu fui tocar. E eu falei, o que você vai cantar? Ela falou, sei, vai tocando aí. E a primeira vez que eu cantei uma música profética, assim, foi com a Alda, né? Eu falei, cara, que é isso? E a gente fluiu juntos, assim, foi bem legal. Aí houve esse episódio e depois ele falou assim, olha, vai ter uma agenda lá era a Assembleia de Deus de Silas Malafaia. Advec de São Paulo, e a Alda ia de playback e ela pediu pra você ir. Aí eu falei, mas o tecladista dela não é o outro cara? Ele falou assim, então, mas ela pediu pra você ir. E aí eu era o sub, aí eu fiz contato, não, tá de boa, vai lá. Ele foi pra Ludmilla, eu fui lá. E aí Deus falou assim comigo, fala pra ela o que você faz, quem que você é e o que você acredita. E eu, todo sem graça, né? Cheguei pra ela no final da administração, cara, preciso te falar uma coisa. Ela fala, olha só, eu trabalho com moradores de rua, bem jovem assim, eu tava com 19, então 19 não, eu tinha passado 7 anos após 19. Eu trabalho com morador de rua, tô muito afeiçoado a isso, deixei de estar lá hoje para estar aqui com você. E eu só queria te falar uma coisa, desculpa se eu vou estar sendo indelicado, mas é porque eu sinto que Deus pediu para que eu falasse para você. Olha, eu não estou aqui por causa do status de estar te acompanhando, que na época ela estava no hype, né? E nem pela grana que vai rolar no final. Mas eu tô aqui porque eu acredito na mensagem que você carrega. Se a mensagem que você carrega é congruente com a vida que você leva, conta comigo. Se não for, não me faz perder meu tempo. Caramba. Desculpa a minha indelicadeza, mas Deus falou para eu te contar sobre o que eu faço, o que eu penso, o que eu sou. Aí ela falou, mas eu sei por que Deus mandou você fazer isso. Eu falei, por que ela? Porque eu estou há 7 anos procurando o meu Davi para instruir. Acabei de achar. Caramba. Cara, ela se tornou minha mãe. Quando ela falou 7 anos, eu me lembrei. Cara, quando eu tava com 19, caramba. Olha, cara. E aí o que aconteceu? Dali, gente... Deus tinha que ter esse tempo com você, né? Tinha. Fora. Ele deu gostinho. Tinha. No tempo errado. Ajustar algumas coisas. A coisa certa na hora errada é a coisa errada. Exato. E, cara, ela foi assim... Porque quando eu chego na aula, eu falo, cara, o Brasil te conhece como cantora. Você não é cantora. Gente, eu vi. Você é ministra. Assim, tá, parece que eu tô intitulando, engavetando. Só pra você entender, sim, porque era muito comum, né? A gente tinha esse rótulo. Sim, sim. Eu vi, nós fizemos um tour do Iapoque ao Chuí, literal, né? E a gente veio em cada cidade ministrando. Eu me lembro que a última ministração foi em Santa Maria, onde teve aquela boate, Kiss, né? Foi Santa Maria o nome? Santa Rosa ou Santa Maria? Santa Maria. Santa Maria. Eu me lembro que eu falei assim, Alda, eu estou exausto, estou cansado. Ela falou, eu também. Eu vou cantar 2 músicas e vou falar, pastor, eu preciso que você me libere. Gente, eu tava nessa reunião. A gente chegava cansado. E depois que a gente chegava cansado, a Alda não dormia. Ela sentava comigo na mesa, ia expondo as escrituras, ensinando a compor a palavra, a cantar a palavra. Caramba. E ela ia saindo. Eu estava com ela por causa do pós. E aí naquele dia, a gente muito cansado, quando estava quase terminando, uma mulher veio andando de muleta no meio da igreja, pensei aqueles cultos e falou assim, gritando. Eu escutei na rádio, tinha rádio, né? Escutei na rádio que havia uma cantora aqui de Deus. Então eu falei, se é uma cantora de Deus, eu vou lá, porque hoje eu vou sair daquela igreja sem muleta. Uau. Ela falou, vem. Gente, eu vi.
Não me pergunte de onde começou a aparecer gente cadeirante. Eu só via as cadeiras passando assim por cima. Começou a entrar, o pessoal começou a falar no meio da parada. E aí eu já tava assim pros músicos, vem cá. 11 horas da noite. A gente cansado. E aí Alda ministrando. Eram só 2 musiquinhas, né? 2 musiquinhas. E aí não teve, né, assim... Aquilo fechado, eu não via a Alda, só via a cabeça da Alda assim, ministrando sobre as pessoas. Aí isso me marcou, uma cadeira de roda passando, um senhor bem idoso também, que passou no alto. Passando? Não, né? Passando por cima, a cadeira de roda. Tá. Se fosse o senhor, passaram o senhor pelo alto. Não, o senhor não. Vem o senhor passando andando com a cadeira de roda, o pessoal passando por cima, vem o outro com a muleta passando por cima. Então, assim, cara, isso daí que eu tô falando, olha quantos anos tem. E aí isso daí, o que acontece? Hoje de manhã eu conversando com a Alda, eu não sei quantos anos a Alda, ela fez agora o álbum último, eu não fui lá, a gente fez aqui algo no Rio. O que foi estabelecido entre a gente? Uma aliança de treinamento que para mim é eterno, sabe por quê? Porque é uma amiga que está no nosso hall de amizade há anos e quando eu olho para trás eu não vejo um rastro na vida dessa família. Que maneiro. Então, assim, eu preciso respeitar a história daqueles que dobraram os joelhos antes de mim. A primeira líder de adoração no Brasil foi a Alda, sabia disso? Mulheres não podiam liderar a adoração. Caramba. E aí, teve uma palavra lá na época, né, do Bené, do Koinonia, Sim. que é onde ela foi nomeada ali, líder de adoração e tal. E esse cara até já morreu, inclusive. Então, a Alda foi aquela, digamos assim, que foi a que me pegou pela mão e me ensinou o caminho da sala do trono, que eu fico zoando, que ela cantava, leva minha sala do trono, que é a música dela, né? Sim. E aí ela ensinou o caminho que ela conhecia. E o Bené, exatamente o Bené Gomes, do pai do Timóteo, que é da época da Koinonia. Exatamente, porque era um time, né? Era Koinonia, que era Alda, Bené, Silvério Pérez. Então essa galera foi quando foi o surgimento das comunidades evangélicas no Brasil, na década de 80, antes da adoração extravagante, né? Que aí lá em Rubiataba estava a família Walker, e aí essa família estava em Goiás, né? E ali começa toda essa conexão do louvor congregacional, né? Isso aí. Sair dos inários e começar a cantar espontaneamente. Olha pro irmão do seu lado. Foi nessa época aí. Aí depois cria uma lista, né? Com hino de guerra, celebração, comunhão. Eu já peguei a fase mais... Quando minha mãe se converteu, eu tinha 8 anos de idade. Aí logo depois veio a Renascer. Aí tinha os shows. Sim. Que era toda segunda-feira. Marcha pra Jesus, né? Marcha pra Jesus, mas tinha show de metal. E aí tinha as bandas... Eu toquei bateria. Sério, cara? Na igreja. A gente tinha uma banda de punk rock. Legal. Olha isso, eu não toco mais, tô enferrujadíssima, a gente esquece. Cara. Mas foi por causa da Renascer em Cristo. Que legal bacana, isso, cara. né? Demais, demais. E aí nessa daí, com a Alda, né? Eu tava pensando, né? Falei, gente... O meu aniversário de 19 anos eu passei na estrada, né? Foi um produtor que me conheceu dentro do ônibus e bateu na minha casa. Me salva, o pianista não vai poder ir. Aí eu fiquei a madrugada escrevendo o repertório, era um show, naquela época tinha muito, eram 23 músicas. Cara. A gente viajou, eu passei o aniversário na estrada. Mas eu sempre zelei, assim, meu aniversário da minha família sempre com eles, né? Foi um acidente. Choveu muito e tal. E aí eu tava pensando assim, são 4 gerações, porque assim, ó, essa primeira cantora foi Andréia Fontes. Não sei se você vai lembrar. Sim. João viu milhares e milhares de anos. Sim, com certeza. Aí depois de Andréia vem a Alda, que já está numa outra geração. Né? Aí depois, com a Alda, na gravação participou Ana Paula, outra geração. Aí vem Ludmilla, que não está aí citado, mas Ludmilla Ferber também. Sim. E aí então vem essa galera. Vamos lá, se a gente for pensar em gerações aqui, nós temos Ademar, Zaf, Alda, né? Aí depois, e Ludmilla. Aí vem Ana Paula, Nívia, né? O Marcos Brunet também, que vem em 2005, né? Aí vem para essa geração mais de agora, que aí vem os Bravos, Alessandro, F-Hop, né? Então, assim, Deus tem me dado graça de estar envelhecendo, amadurecendo, né? E vendo novas gerações e participando do que Deus está fazendo na história da música no Brasil. E como você vê essa história hoje, nesse tempo, cara? O que você tem visto? Cara, essa percepção, assim, não só musical, tá? Não só musical. Musical, qualquer um que tenha ouvido musical vai ouvir. Sim. Não vai perceber. Mas eu tô perguntando assim, profeticamente, espiritualmente, o que você tem sentido nesse tempo? Eu acho que a gente teve um hiato em alguns anos pra cá, e aí nisso cria-se uma polêmica, né? E a polêmica é, por que a gente só toca música gringa? Né? Então eu sempre falo isso. Né? E brasileiro com tanto talento. Pois né? Mas aí, eu acho que tem um negócio que é uma raiz aí. Porque assim, não é só o tocar música gringa.
A gente prefere a roupa gringa, o perfume gringo, a bebida gringa. Tudo que não é da nossa matriz aqui é mais atrativo pra gente. Então, assim, não tá só na questão da roupa. Nós nos tornamos consumistas de qualquer coisa que vem lá de fora. Então, acho que, assim, o layout e a maneira de se fazer lá fora realmente é algo que é excelente. Sim. Né? E essa excelência atrai os nossos olhos. A gente está buscando a beleza de Cristo sempre. Né? Só que, nesse aspecto, a gente entra num hiato da história que é o pós-adoração extravagante. Por quê? Nós tivemos algumas ondas acontecendo na história da adoração no Brasil. E sempre que Deus ele movimenta uma nova onda, um novo mover, eu estou usando de forma pejorativa, há uma enologia sobre isso. Então, por exemplo, se a gente for pesquisar na época dos inários, havia uma enologia para aquilo. Quando vem a adoração extravagante, nós tínhamos enologia de noivo, chuva, intimidade, isso aí. Não era? Fogo. Então assim, depois vem paternidade ali no final, nos braços do pai, isso. Não é? 2005 já. Então, depois da adoração extravagante, nós temos um hiato. Por que a gente tem um hiato? Porque nós tivemos uma escola na adoração extravagante que foi positiva e negativa. Primeiro, nós tivemos muitos amigos com fogo nos olhos, mas imaturidade, para poder ensinar algumas coisas que na próxima estação eles ensinaram alguns aspectos para a gente deixar de fazer e eles vêm fazendo. E aí o que acontece? Parece que na próxima estação a gente não consegue entender bem, porque na época da adoração extravagante se tornou meio que um rótulo, sabe? Ou você era um artista ou você era profético. Uma coisa não se fundia com a outra, era estranho, parecia que era demonizar. Eram os adoradores sem face. Exatamente. Né? Então, assim, né, você não podia colocar uma foto. Não é que não podia, a tendência né, era essa. É a época do lance do caso de Davi, tocar de costas. Isso. Né? E a gente vê que era genuíno. Sim, isso. Né? Foi algo genuíno. Mas pós isso tudo, há um hiato. E aí, nesse ato, eu acho que o nosso problema, muitas vezes, é fazer silêncio quando Deus está em silêncio. Eu fico pensando o que seria de nós, igreja brasileira, se a gente estivesse vivendo a era intertestamentária. Deus fez 400 anos de silêncio na história. Mas eu imagino a galera reunida, fazendo culto, contando história de um Deus que fez na vida do tataravô, mas eles não viam Deus fazendo mais. Só que havia uma promessa. Qual era a promessa que Deus havia feito através de Zacarias? Ó, fecha tudo, acaba tudo, para com tudo, tá? Que eu não quero mais ouvir, mas eu vou mandar que vai preparar o caminho daquele que virá para poder ser a resposta de Gênesis 3,15. Muito bom. E aí o que acontece? Há um hiato, tá todo mundo em silêncio. Eu tenho essa percepção sobre a nossa história com relação à música. Eu percebi muitos amigos fazendo silêncio. E aí quando se faz silêncio, naquela perspectiva de transformar, digamos que o que está se movendo em monumento, isso é perigoso. Né? Tem um livro da Ruth Herd Heflin, Avivamento em Glória, que ela fala, cuidado para não transformar o avivamento em monumento. O que é isso? Foi algo que Deus fez e que foi muito legal, que serviu para um tempo. Sim. E aí quando eu pego aquilo e eu tento transformar aquilo num objeto de adoração, então assim, a nuvem se moveu e eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz lá atrás, porque a nuvem estava se movendo ali. Então eu acho que houve um momento de hiato. E o que a gente faz? A gente busca nos nossos irmãos lá fora. Só que agora está chegando um momento muito curioso. Nós estamos vendo pela primeira vez na história os outros países acessando o Brasil para poder cantar as músicas brasileiras. E não tem a ver com música. Eu percebo que, de fato, existe uma graça que está sendo liberada no Brasil nesses dias. O que eu penso, Theo? Eu penso que nós fomos profundamente afetados no mover, no místico, tá? E aí o que acontece? Muitos ministros que foram inseridos nesse sistema se feriram simplesmente porque andaram com homens. E isso vai acontecer em todo o percurso da história. Foi uma leva de gente ferida, metendo malha. Muito. E aí o que eu faço quando eu estou ferido? Eu simplesmente crio um Deus esquizofrênico. Como que é isso? Gente, o ministério é quíntuplo. É uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Então eu tenho essas 5 faces em Deus. Só que você está posicionado de um lado da montanha, eu estou em outro, e ele está em outra. E aqui está a montanha. Aí eu grito assim, eu não estou vendo Theo, mas aqui está a montanha. Theo, o que você está vendo daí? E ele vai me dizer o que ele está vendo de lá.
Aí você fala, e você, o que você tá vendo? Eu tô vendo aqui, ó, Focato Instrumentos Musicais, aproveitando. E você, Bruno, o que você tá vendo? Cara, eu tô posicionado em um ângulo, você em outro e em outros. Todos estamos olhando pro mesmo lugar. O Ministério Quíntuplo está olhando pro mesmo lugar, mas cada um tem uma porção da revelação. Perfeito. Então, eu vejo que a galera que foi inserida nesse contexto profético misturou o profético com o místico. E aí, quando se fere, porque ainda era tudo muito novo, o que eles fazem? Eles mergulham numa outra face de Deus, da revelação de Deus, que é o quê? Que é o Deus mestre. E aí eu pego, e aí eu mergulho agora de cabeça, não demonizando isso, porque eu sou, né, assiduamente fã. Aí os caras mergulham de cabeça, né, num aspecto da teologia que eu não vou nomear e não precisa, e aí eles começam a demonizar o que é profético, só que é como se eles estivessem usando Deus para brigar contra Deus, entende? E aí, calma aí, e tudo que aconteceu, e tudo que a gente ouviu, tudo que aconteceu, então não valeu de nada? Claro que não, cara, aquilo serviu de sustento para eu chegar até aqui, aí. Só que eu não me movo mais como eu me movia 10 anos atrás, espero que não, eu espero que eu entenda o que Deus está fazendo e me mova debaixo do novo ar, da nova nuvem que Ele está liberando. Então eu entendo que hoje, o que está acontecendo na história? A igreja brasileira está alcançando um ponto de equilíbrio. Nós encontramos hoje jovens, velhos, crianças. Minha filha, eu compondo em casa, ela falou, pai, vou te dar uma sugestão. Troca essa frase, porque ela não está acessível. Ai, que graça, gente, imagina. Sério? Cara, quantos anos? Ela tá com 8, só que ela estava com 7. A gente vai gravar uma música que é o Salmo 23 transcrito. Foi um exercício que a Dani Bravo fez com a gente, de cantar as escrituras, mas não cantando o que tá ali, parafraseando, né? E aí, tem uma frase que era assim, Supremo Defensor, que era um exercício. E aí ela falou, você vai gravar Supremo Defensor? Minha filha de 7 anos. Eu falei, vou, ela, mas isso tá distante das pessoas entenderem. Acha uma palavra equivalente. Eu falei, é mesmo, né? Supremo. Bom, Supremo total. Defensor, que defende. Então, meu bom pastor. Meu bom pastor vai ficar no lugar de Supremo Defensor. Muito bom. Achei o sentido e facilitei a linguagem. Então eu estou vendo agora Deus iluminando com graça crianças, jovens e velhos para poder cantar as escrituras de maneira saudável, bíblica, mas debaixo do poder de Deus. Legal. Isso é muito poderoso. Isso é legal, porque a gente não se torna um assistente da letra exposta. Legal, vou lá assistir um culto. Muito bom, interessantíssimo. Legal, a narrativa desse salmo foi muito bom. O que isso afetou na minha vida com relação à revelação da beleza de Deus? O que isso me fez, o que fez em mim para me tornar mais parecido com Jesus? Então, assim, não é ir para um lugar para poder apreciar um culto. Então, a gente entrou num lugar onde teve extremos. Sim. Eu ia consumir uma boa palavra, observar uma teologia saudável, e aí para mim, na minha mente, isso não conversa. Quanto mais revelação bíblica e exposta de um Deus que veio para poder me livrar do pecado, como que eu posso me comportar na música como um cara que tô doido para acabar esse período para chegar um momento mais importante que é a palavra? Como assim, cara? Não existe isso. Entende? Aí, de outro lado, eu tenho um time que tá queimando por Jesus e na hora que vai falar só fala besteira. Desculpa se eu fui ácido. Não, entendeu? Mas então eu acho que a igreja brasileira ela tá chegando nesse lugar. Eu agora estou vendo mestres sentando com figuras apostólicas, eu vou usar nesse termo, figuras que têm uma relevância de plantar a igreja, de levar o evangelho, mestres sentando com figuras proféticas, figuras pastorais, evangelísticas, e assim, eu tenho uma porção, você tem outra, é diferente a nossa porção, mas vamos sentar aqui ao redor da montanha e vamos ver o que a gente está vendo. Bom, cara, é legal que a gente vê isso acontecendo na Lume, né? Legal, porque a gente viu esse movimento, o Theo, né? Viu esse movimento com outras pessoas, e quando a gente foi construindo a Lume, você pode explicar isso melhor do que eu, mas a gente foi vendo as pessoas, vendo quem, poxa, fulano ali é um mestre, né, cara? O outro ali é um pastor. E foi se fechando porque as pessoas foram vendo. Aí quando eles foram ver, foi formada uma base, né, porque eu acredito que, até com relação ao podcast, por exemplo, a gente não quer levantar uma bandeira. Sim. Não queremos. A ideia não é essa, não é tipo assim, vamos chamar nossa patotinha pra cá e vamos aqui ficar debatendo aqui sobre o que a gente já acredita, sobre o que a gente já enxerga. Pô, vamos de repente tentar enxergar coisas novas, né? E ainda que a gente nem concorde com o que a gente vai conversar, por exemplo, né? Eu acredito muito, aquilo que a gente falou nisso, cara, Cristo é a mensagem total do evangelho, tem que convergir nele, né? E aí aquela questão do é chegado, mas ainda vem, né? Chegou o tempo, mas vai chegar em plenitude, né? Sim. Nós temos hoje uma revelação de quem Cristo é. Muito longe de quem ele realmente é.
Mas temos uma visão de quem ele é. Ainda tá embaçado, né? Tá embaçado, tá assim, com isso aí. Como não tá a história do espelho. Porém conhecido em parte. Até que em breve veremos. Olha aí, olha aí. Vamos falar dela já. Inclusive. Não, fala aí. Não quero... Tá, não, beleza. Então tá. E eu acredito exatamente que a palavra de Efésios 4, quando fala de ministério quíntuplo, é isso. São juntos que nós vamos enxergando cada vez mais Jesus, nos parecendo cada vez mais com ele. Isso aí. Juntos, enxergando os lados diferentes da montanha. Exatamente. Né? E não dá pra nunca eu dizer que o meu ponto de vista é o ponto correto. E que se você entende diferente de mim, você não entendeu nada das escrituras. Sim. Não tem como, pô. Não tem como. Se eu falo que quem entende de mim entendeu errado, quem entendeu errado aqui sou eu, cara. Que eu tô tentando botar o Deus maior que tudo numa caixinha que caiba na minha mente de forma que eu possa dizer, Deus é isso aqui, ó, pô. Não tem como. Uau. Né? Então eu acredito que ambientes como esse, nos quais a gente possa conversar abertamente e estar aberto inclusive a discordar sobre nossos pontos de vista, mas ainda assim, não que tenha acontecido nessa mesa, mas só dando um exemplo, entendeu? Digamos que o Bruno fala uma parada e eu, cara, penso diferente. Ainda assim eu posso guardar isso aqui no meu bolso, porque de repente eu só não atingir um nível de revelação na qual eu possa pegar isso aqui e aplicar na minha vida e falar, caraca, então era isso, poxa. Né? E aí, enquanto eu amo as escrituras, amo estudar as escrituras, e as escrituras têm que montar Jesus, mas debater teologia não vai levar a gente para lugar nenhum, cara. Só separa mesmo a galera, né, cara? Exatamente. E aí, o que você falou, durante uma época a galera ficou muito pela questão profética, e é maravilhoso, sem base bíblica. Aí, como isso não foi legal, eu começo a rejeitar isso e começo base bíblica, sem deixar o Espírito Santo agir, né? E aí, hoje, você tá falando, cara, muito maneiro isso. Realmente, o que tá percebendo é o Espírito Santo movendo, ao mesmo tempo trazendo uma base sólida de conhecimento. E eu tenho um ponto de vista sobre isso, eu acho que você... mas eu queria ouvir de você. Porque também agora a galera... A gente tem mania de criar fórmula para tudo, né? E aí, se, por exemplo, vem a galera do F-Hop maravilhosa, treinando, inclusive, com relação... O que a Dani fez lá na comunidade do Rei, né? De, cara, vamos cantar as escrituras. Isso é muito maneiro. E o cara, de repente, pega isso aqui. Então, o segredo é isso aqui, ó. Vamos pegar aqui um salmo. Vamos nos juntar aqui, vamos fazer uma bela canção. Dá pra fazer em 3 minutos, que eu vi. O pessoal do F-Hop fez na live, pô. Em 3 minutos, sim, a música saía linda. Então, tem que ser em 3 minutos, tem que cantar a Bíblia, pô. Porque Deus está fazendo isso. Né? Você acha que é por aí, Bruno? Não. Eu sei que não, mas isso... Porque assim, isso é o que Deus está fazendo diante dos meus olhos. Eu estou fazendo muita coisa. É isso aí. Gente, olha só. Não é saudosismo. As mesas... esses dias eu falei lá para os mais senhores da minha igreja, né? Falei, vem cá, por que vocês não me chamam? Eu quero estar com vocês. Aí ele, você vai... Vou, eu quero. Legal. Inclusive, vou citar aqui os nomes, né? Rosana. Aí, essa é a mais idosa do mundo que eu conheço. Ela criou os primeiros dinossauros, Rosana criou. Rosana é minha amigona. Rosana. Você conhece? Lógico, eu conheço Rosana. Todo mundo que já andou sobre a Terra já ouviu falar. Conhece Rosana. Caraca, Rosana, preciso te conhecer. Por favor, traga a Rosana aqui. Pessoa incrível, incrível. Muito. Velha, mas incrível. Ó, então eu falei, Rosana, Aldair, né, a esposa. Gente, eu falei assim, eu quero estar com vocês. Porque, olha só que engraçado, cara. Algumas vezes eu sei que o termo mesa está trazendo uma ojeriza em muitas pessoas porque isso está se tornando gospel, mas não é, tá? A mesa da comunhão, a mesa dos santos. Muitas vezes eu estive em mesa assim com Alda, Ademar, Azaf. E assim, era uma profundidade da vida de comunhão e de quem Cristo é. E aí no final eu lembrava assim, cara, a galera nem sequer bateu uma fotinho, um exemplo. A galera tá em outra vibe. Só que eu não vou saber o que Deus está fazendo ali naquele meio, porque eles não fizeram questão de expor. Então isso é só um exemplo. Sim, perfeito. Então assim, a gente hoje costuma rotular o que Deus está fazendo de acordo com aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas existem áreas que Deus está acessando e fazendo de uma forma e com uma linguagem que Ele está fazendo questão de guardar. Eu sempre cito isso, por exemplo, se nós tivéssemos 3 Instagrams hoje, vou perguntar para ela, tá? Vou te fazer uma pergunta. 3 Instagrams hoje.
Quem você acha que teria mais seguidores e mais likes? Uma conta seria de Bezalel, a outra conta seria de Aholiabe e a outra conta seria da Arca da Aliança. Gente, tem que saber muito, né? Bezalel. Aholiabe. Aholiabe eu não sei. E a Arca da Aliança. Tá. Então quem teria mais seguidores e mais likes? A Arca da Aliança? O que Apesar de eu achar a história de Bezalel maravilhosa, né? Você sabe o que Bezalel fez? Ele fez a Arca da Aliança. Ele fez a Arca da Aliança, entre outras coisas. E Aholiabe foi alguém que Deus levantou para assessorar ele. Bezalel era da tribo de Judá, a tribo precursora. Aholiabe era da tribo de Dan, a tribo que nem é contada no Apocalipse. Então Deus levantando homens, tá, de situações totalmente diferentes socialmente, para poder fazer parte de um ambiente profético. Eles leram o que estava no tabernáculo eterno, que foi revelado em Hebreus, e aí eles puxam essa realidade para a terra. Eles gastam a vida deles construindo. Mas no final, quando vai rolar a reunião final, terminou a construção, os caras poderiam pedir, né? Tipo assim, eu vou conjecturar. Ô Moisés, coloca lá no rodapé da aliança. Produzido por Bezalel Fit Aholiabe. Coloca lá embaixo o relevo, mano. Eles sentaram e simplesmente, junto com a igreja, se tornaram um. E eles viram a glória de Deus caindo em cima daquilo que eles gastaram a vida construindo. Mas quem foram esses homens? Não se sinta desconfortável. No século que estamos, em 2024, lembramos pouco do que Bezalel e Aholiabe fizeram. Mas o que eles fizeram sustentou a presença de Deus de gerações em gerações e faz com que essa presença esteja aqui hoje. Então existem homens na história que Deus vai levantar como Moisés e vai fazer o nome dele se tornar conhecido. Existem outros que Deus vai fazer como Bezalel e Aholiabe. Ele vai levantar na história, ele vai usar para poder ler o que Deus está fazendo e reproduzir na terra, mas vai guardar o nome deles. E aí quando você vê assim, cara, Deus está fazendo isso aqui por causa de homens que ouviram a Deus e se tornaram amigos de Deus, cooperadores com o que Deus está fazendo. Quem foram esses homens? Então, esses aqui, no caso, Deus fez questão de guardar o nome deles. Como que eu vou mirar só para Moisés e dizer que Deus está fazendo só o que Moisés está fazendo? Muito bom. Nunca. Deus vai levantar protagonista aos nossos olhos, mas ele vai guardar alguns amigos. O problema está quando homens que foram levantados para serem guardados e só fazerem o que Deus está fazendo, começam a tentar entrar em um lugar... Ah, meu amigo, se eu puder, tente não se encaixar em lugares que Deus não está te colocando. Isso é muito complexo. Porque existem homens que eles precisam ficar guardados, mas em contrapartida, existem outros que precisam colocar a cara a tapa. E tem gente que está se escondendo de algo que Deus já chamou e falou assim, cara, eu preciso que você vá lá e se torne como Moisés. Tem lugar para todo mundo debaixo da construção da história de Deus. A gente só precisa cooperar com a missão de Deus. É a Mission Day, não é a minha missão. Então, Deus está fazendo o que o F-Hop está fazendo? Também. Isso. Mas existem muitas outras coisas que ele está fazendo que eu não vou ter acesso. Muito bom. Eu estou lendo um livro nesse momento, esqueci o nome. Mas, basicamente, a ideia é a seguinte. Existe que é a jornada do herói, né? Que é a base de vários roteiros de cinema. É uma formulazinha. Sim. Que, basicamente, alguém... tipo assim, que você não daria nada pra pessoa, de repente ela se vê como no meio de uma situação em que ela se descobre a pessoa que vai resolver aquele grande problema, né? É um desenhozinho pra roteiro, de cinema, de livros. Miyagi, o Karate Kid. Então, vamos ilustrar aqui. Não, então, primeiro, na verdade, é o Daniel San. Esse cara é o Daniel San, então. Isso, é o Daniel San. É um cara, fácil. assim, cara, nunca. Daniel San, né? E aí vê um problema. Isso é o mesmo. Você só vai trocar o nome dos personagens, mas você vai ver vários filmes que a história é a mesma coisa. E aí, em determinado momento, ele pensa, o problema é grande demais, eu não consigo e tal. E é até que ele se encontra com um mestre, aí nesse caso, sim, o seu Miyagi entra, que vai ajudá-lo a fazer a história dele e transformá-lo num grande herói. E a jornada do herói é um formatozinho de roteiro. Quem estuda roteiro, né? É o meu formato. Legal. E a questão esse livro fala sobre o seguinte, que todo mundo quer ser o herói. Poucos querem ser esse mestre Sr. Miyagi, que muda a história do cara e transforma o cara num herói capaz de resolver aquele grande problema e mudar toda a história da humanidade. Exatamente. Então tem muita gente querendo ser o cara e não tem problema nenhum nisso. Exatamente o que você falou, tem lugar para todo mundo e todos os lugares têm que ser ocupados. Mas normalmente as pessoas querem ser a pessoa que vai estar em evidência, né? Mas não querem ser aqueles que vão treinar, capacitar, abraçar, ser ombro para chorar, né? Vamos estudar as estruturas juntos. Vem cá, deu ruim, volta para cá, cara, né? Você tem uma coisa grande para fazer e eu quero fazer uma coisa grande que é te conduzindo. Sim. Né? Quer te conduzir a fazer isso grande aí, cara. Eu acho que é por isso que isso tem a ver com a pergunta que você fez lá atrás.
nós estamos vendo um senso de pluralidade crescendo. Você vê aqui, todo o movimento de Deus na história até aqui foram movimentos únicos. Era o avivalista que ia para tal cidade e a gente ia lá se encontrar na cruzada daquele homem ungido, cheio de Deus. Era o pastor cheio do Espírito Santo que a igreja ficava viciada no culto de domingo à noite porque queria receber a minha bênção. Só que existe uma mentalidade que está despertando na igreja brasileira e coletiva de que Deus não vai fechar a história levantando um cara. Deus vai fechar a história levantando uma igreja gloriosa. Isso. Então é a igreja treinando a igreja para que juntos avancemos, para que juntos venhamos resistir no dia mau. Então a história está se fechando por quê? Porque, cara, quem se encontra tentando seguir carreira solo está indo de ladeira abaixo. Porque a mentalidade que Deus está despertando nos dias de hoje é que o pão não é meu, o pão é nosso, o Pai é nosso. Então a oração plural de Jesus está tomando forma no Brasil. E isso é muito legal. Você vê assim pessoas fazendo questão de se tornarem um com o próximo e fazer com que a igreja se torne uma igreja gloriosa. A gente tem muita ótica para poder apontar, né, para os erros individuais, né, que tem surgido. Mas se você olhar para o que Deus está fazendo desde o Éden, Deus está preservando uma igreja gloriosa. E a história vai fechar com quem? Com uma igreja gloriosa, não com um avivalista glorioso ou com um teólogo glorioso. Com uma igreja fundamentada em teologia, conhecimento de Deus, provando Deus, então convergindo os 5 ministérios numa igreja, no plural, apontando para a beleza de Cristo. Mas para isso o cara tem que estar disposto, tanto a servir quanto a ser servido. Sim. Tanto a cuidar quanto a ser cuidado. Tem que deixar as feridas para trás, tem que deixar os traumazinhos para trás, porque tá tudo falido, só tem ladrão corrupto, então eu vou ficar sozinho aqui, cuidando da minha casa sozinho. Não vai dar certo, né, cara? Pois é, a gente carrega ainda temos esse DNA do primeiro Adão, né, cara? Então, assim... Obrigado. Nada, imagina. Então, assim... A culpa é da mulher que você me deu, sempre querendo culpar alguém, né? Pois é, e a gente ainda tem esse DNA da queda. Né? É interessante isso, né? A gente ainda tem a memória de Romanos 3, 23. A gente esquece do 24. Mas a frente pode falar sobre, se tiver tempo. Mas a gente ainda tem reações de Romanos 3, 23. Todos os pecados foram da glória de Deus. É a queda do primeiro homem, a queda do homem do Éden. Mas a gente esquece do último Adão. E esse último Adão veio nos trazer uma identidade, um propósito, um destino. Superior ao primeiro, cara. Totalmente. E não é o segundo, é o último, não vai ter mais nenhum. É isso aí. Ele vai fechar a história ao lado de uma igreja gloriosa. Cara, você tá aí com a sua esposa. É coerente pra você? Eu falo assim, Theo, não gostei da sua esposa, não fui com a cara dela e quero te convidar pra tomar um café comigo na minha casa, mas não leve ela. Jamais. Lamento. Então como que eu vou é comungar de um reino sem rei? Como que eu vou comungar de um noivo odiando a noiva dele? Então, assim, podem ter aspectos na Emily, na minha esposa, que de repente não te agrade. Mas se impede com que você acesse a mesa da comunhão com ela, eu não faço questão de estar junto. Então, assim, existem aspectos dentro do corpo que realmente vai ser desconfortável. Mas é impossível eu amar o noivo odiando a noiva. É complexo. Muito bom. A mulher não é minha, é dele. E vamos voltar naquele assunto aqui importante. É que tem um vídeo bonito rodando na internet, rapaz. Ah, é? Tem um vídeo bonito rodando na internet, gravado dentro de uma cafeteria. Eita. Inusitado isso. Cara, ficou bonito isso? Ficou legal, cara. Né? Divulga pra galera aí. Vamos sim. Bem legal. Então vamos lá. Você pode acessar no meu Instagram, @BrunoVitorino. E aí lá você vai ter o link lá na bio, né? E você vai ver no meu YouTube o vídeo de janeiro, o som da próxima onda. E vai ver agora o vídeo que a gente lançou. Foi nesse mês de julho. Foi agora, recente, né? Que é a promessa que não falhará. Né? Que eu falo que é o evangelho cantado, né? Então ali eu canto o que Deus faz desde o início, que foi a criação em Gênesis. E aí ele passa pela plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é esse ato que acontece entre a antiga dispensação e a nova dispensação. Porque é algo muito interessante, né? Posso discorrer aqui? Vontade, pô. É algo muito interessante. Eu sou apaixonado por isso. A gente vê o plano de Deus apoiado em 4 pilares, né? Criação, queda, redenção e consumação. Então a gente vê ali que nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus está criando.
E aí Deus chama o homem para perto. E existe algo que me deixa fascinado por Deus, é quando fala que no 7º dia, Deus fez o quê? Descansou na nossa tradução aqui, né? Mas quando você vai ler no original, fala que no 7º dia Deus desfrutou. Desfrutou, é isso aí. Então Deus chamou tudo que ele criou, ele falou, agora eu vou desfrutar de vocês. Então Deus veio ter um momento de prazer com o homem. Deus encontrou no homem um lugar de prazer. Deus encontrou no homem um lugar de deleite. O homem desfruta de Deus e Deus desfruta da humanidade. Mas aí o que acontece? Quando o homem ele troca um imperativo de Deus e transforma isso em alternativo, ele pega a mordomia do Éden e ele então negocia, entregando nas mãos do inimigo. E aí o que acontece? Estava tudo bonito. E aí em Gênesis 3,15, Deus prega. O evangelho foi pregado pelo próprio Deus. Deus falou assim, olha, serpente, vai nascer um fruto do seu ventre. E mulher, vai nascer um fruto do seu ventre. O fruto do ventre da serpente vai ferir o calcanhar do fruto do ventre da mulher. E o fruto do ventre da mulher vai ferir a cabeça da serpente. O que é isso? Deus estava anunciando sobre o Espírito de Cristo, que iria fluir na história, e o Espírito do Anticristo, que todas as vezes que o Espírito de Cristo se levantasse, o Espírito do Anticristo iria tentar se levantar para poder impedir a obra. É assim quando nasce Caim, Eva lembra da promessa e fala, cara, Deus me deu um filho homem. E aí o que acontece? Caim mata Abel. Então a gente percebe que Moisés está lá com seus 2 anos, e aí vem Faraó, mata todas as crianças com idade inferior a 2 anos. Jesus mata toda criança. Então no meio da história a gente vê o Espírito de Cristo se movendo, apontando para o Messias, e o Espírito do Anticristo tentando paralisar isso, que não consegue, obviamente, né? E aí o que acontece? Os salmistas vêm cantando isso na história. Os profetas vêm anunciando sobre esse homem. Isaías, o maior profeta messiânico, todo mundo vem contando. Jacó vira para Judá e fala assim, você, leãozinho, de você não vai se apartar o cetro, até que Siló venha, você vai ser a tribo, que de você vai ser os reis, até que venha o último rei que vai governar sobre toda a terra. Então a promessa que Deus conta lá atrás, ela vem sendo reafirmada em toda a história. Até que depois de Malaquias, quando fecha a nova dispensação, tá todo mundo assim, e agora? O que Deus vai fazer? Vai vir esse cara aí, militante, que vai tirar Anás e Caifás do governo, vai derrubar com tudo, vai quebrar tudo. Então, aquela ideia de Judas, né? Então, eu canto que desde o início, desde o Gênesis, até a plenitude dos tempos, que é o hiato, onde estava toda a situação ali cultural, estava proposta para a vinda do Messias. Eu não sei se provavelmente você sabe, mas, cara, houveram pelo menos 14 movimentos messiânicos, sabia disso? Caramba, não. Cada hora batia um cara na porta dos judeus e falava assim, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Os caras, assim, ouvindo isso toda hora, aí de repente nasce o filho de seu Zé com Dona Maria. Mais um. Carpinteiro, mais um. Então, assim, desde o início até a plenitude dos tempos, todos desejam saber quem é você. O mistério oculto que foi revelado aos seus santos. E aí eu falo, né, do povo escolhido, se estendeu a nós, através de Paulo, o evangelho chegou a nós. E aí eu vou discorrendo na letra, né, que é o que o salmista canta e os profetas apontam. Ele é o bom pastor que cuida de nossas almas, o sumo sacerdote da nossa confissão de fé, o fundamento da nossa salvação, o justo juiz, a lâmpada de Deus, a palavra que veio encarnada. Isso é bizarro. Porque assim, Cristo estava com Deus no começo, fazendo todas as coisas. Eu falo que João é o Gênesis da nova dispensação. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra. Sem ela nada do que foi feito se fez, nela estava a vida e a vida era a luz dos homens e a escuridão jamais conseguiu ofuscar o brilho da palavra. E aí o que acontece? Essa palavra que criou todas as coisas se submete a descer do trono e entrar no ventre da criatura. E se submete a aprender a falar papai, Abba. E se submete a ter fraldas trocadas por uma mulher. Tamanho o amor de Cristo pela humanidade caída. Então, esse mistério que foi oculto, que estava oculto, ele foi se revelando aos seus santos, que se estende a nós. E aí Paulo fala isso, né, em 1 Coríntios 13. Porém, ele é conhecido em parte, como enigma. Até que em breve, aí eu complementei, né, o veremos face a face. E é ele que fomenta em nós o desejo por mais conhecê-lo.
Então, falando da música, é uma música didática, tá? É uma música que tá pregando o evangelho cantado. Maravilhoso. Eu acho que depois que vocês ouvirem a música de novo, aí vocês vão, caramba, então é sobre então isso. É isso. Isso é legal. E eu quero até deixar uma mensagem aqui para quem tá ouvindo. Cara, eu tô orando pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu vizinho. Eu tenho uma expectativa que ele se converta, mas ele não quer. E eu ouvi dizer que se ele não quer, nem Deus pode fazer. Quem falou isso? Então, assim, quem fomenta em nós o desejo por conhecer a Deus? O Espírito, a comunidade do amor, né? O Espírito aponta pro pai, o pai pro filho, filho. Então, assim, Deus fomenta em nós esse desejo de conhecer a Jesus. Então, assim, como é que eu oro por alguém que está desviado? Senhor, ilumina os olhos dele para que ele tenha a revelação da sua beleza. Senhor, será que o Senhor pode iluminar os ouvidos dele para poder ele ouvir a sua voz? Faz crescer nele o desejo por mais te conhecer. Romanos 3. Exatamente. É isso aí. E aí a gente canta, Filho de Deus, como um raio que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, né? Ele nasceu lá, se candiou aqui, mas ele vai se manifestar de novo, a segunda vinda. A promessa que não falhará e em sua mesa, enfim, reunirá os gentios e os judeus. Então, cara, não tem a ver com o Estado atual de Israel. Estado com E maiúsculo. Não tem a ver com a militância atual. Tem a ver com o Cristo, que ele vai convergir na mesa um lugar para os irmãos mais velhos, os judeus, e os irmãos mais novos. Né? Nós estávamos ali, o filho pródigo com o filho mais velho, ou seja, o judeu e o gentil. Cara, por quê? Mas na mesa tem lugar para esses dois. Então é uma canção que adora Jesus, porque fala sobre os atributos dele, mas ao mesmo tempo ela é didática. Sim. E ela eu compus intencionalmente. Assim, veio através de um cântico espontâneo, mas eu fui pontuando intencionalmente. Assim, Legal, eu gostaria de ensinar a igreja a cantar de maneira saudável para ela não esquecer o que ela está pregando. Caramba, maravilhoso. É o que você fala, né? Quando a gente tá escutando alguém pregar, a gente está agindo de forma passiva. Sim. E quando a gente está louvando, a gente está agindo de forma ativa. Sim. Então imagina você cantar e cantar essas verdades. Poderoso. E imagina uma criança de 3 anos aprendendo isso. Meu Deus. O que vai acontecer? Essa criança pode amadurecer em quem é Jesus. Daqui com 10 anos ela vai estar acessando o conhecimento que a gente está tendo agora. Por isso que é muito poderoso os pais cuidarem do que aquilo que os filhos cantam, ouvem, assistem. Muito bom. Aí, beleza. Aí então, @BrunoVitorino. Isso. Tem lá, dá pra ver essa letra com uma base extraordinária, num visual incrível. No final rolou um cafezinho lá, cara. O Bruno preparou um café pra vocês lá. Foi incrível, cara. Foi um excelente anfitrião, recebeu todo mundo bem. Que maneiro. Cara, a ideia da cafeteria. Se eu queria... Eu entendi de Deus assim, faz na cafeteria. Eu falei, cafeteria? Dá um sinal aí. Eu tenho essa parada meio mexicana. Ouve a música, cara. Tá bom, eu tô ouvindo lá e a música fala assim, o justo juiz. O justo café. Muito bom. Mano, aí eu fui, liguei pro Bruno e tal, e teve uma experiência que foi congruente com isso tudo, mas eu falei assim, Emily, tô vendo essa música sendo gravada. E a mensagem chegando aos judeus. Gente, eu tô sendo bombardeado, orem por mim. Muitos judeus, assim, me mandando direct no nível, você não tem noção. Caramba. No nível assim, nós não nos assentamos à mesa com vocês. Vocês mataram os judeus no holocausto. Vocês precisam de Deus, nós não. Mas a mensagem está chegando lá. Nós não conhecemos esse Chuchua, zoando, né? Yeshua, como chuchus, como Jesus. Não reconhecemos. Então, assim, a mensagem está chegando. Mas ainda existe uma né, intolerância nisso. Mas é aquilo, é o próprio Deus quem gera o desejo por Deus. Exatamente. Né? Então, a missão é enviar a mensagem, o Espírito que faz. E aí, cara, eu falei assim pra minha esposa, cara, eu tô vendo, vai ser muito legal no dia. Aí ela, o que você tá vendo? Eu falei, cara, eu tô vendo o justo, um piano branco e o ambiente com chuva. Aí ela, cara, você tá pirando, a gente tá no Rio de Janeiro. Não tem chuva. Não, vai ter chuva e frio. Ela piorou. Aí eu frio. Pra nem inventaram frio ainda no Rio de Janeiro. Não existe. Não, fez uma vez só, essa terça. Muito bom. Pelo menos aqui em Várzea tava frio. Rolou, né? Foi frio. Aí eu fui lá, comprei um moletom. Comprou até moletom. Isso é ferro. E tal, não sei o quê. Aí eu fui e falei com meu amigo, cara, quero alugar o seu piano. Aí ele falou, não, eu vou te prestar o piano. Ele levou o piano branco dele. Grande, né, cara? Grande. Aí depois eu acabei comprando outro, mas foi outro rolê. Mas aquele lá ainda era do meu amigo Diego, né? E aí a gente gravou ali naquele ambiente que pra mim representa muito. Por quê? Tá chegando a pergunta final, aquela que você sempre faz pra todo mundo. Você quer entrar nela? Você quer entrar para poder abrir sobre um assunto, sobre esse assunto? Eu posso te fazer. Poxa.
Já vai terminar. Olha isso, eu dando spoiler aqui. Mas já sabe, todo mundo que assiste aqui já tá ligado também. Né? O podcast sempre termina igual. Quebrei seu podcast? Não, de forma alguma. Não, para se isso aí tiver a ver com a pergunta final, eu já faço a pergunta final agora. É isso? Você quer que eu faça a pergunta final agora? E não, vai entrar nesse assunto? Eu não quero, mas se não tiver, se você... Tipo, se tiver... Não, você pode falar à vontade. Não, achei que o que você fosse falar agora... Teria a ver com o que você vai falar no... Eu guardo. Mas assim, por que esse lugar se tornou... Eu quero fomentar isso na pergunta final. Eu sei que você vai fazer, que você faz isso para algumas pessoas. Sim, faço para todo mundo. Espero que ele faça pra mim. Achei que ele tem pouca coisa para acrescentar, amor. Não precisa fazer, não. Cara, porque assim... A cafeteria é um lugar que a gente vê como ordinário. Mas a beleza de Deus está se revelando em cima de púlpitos, através de palavras profundas, e em cima de mesas, através de pessoas simples, no cotidiano. Então, assim, o culto pode ser uma bênção, mas ele pode ser um disfarce para quem eu sou. A mesa, não. Mas a mesa não pode ser gospel. Ela tem que ser um lugar onde eu olho nos seus olhos e eu vejo, cara, tem uma verdade subjetiva ali. Então, assim... É importante reunir para cultuar? Óbvio, mas culto é um trabalho, é um serviço que prestamos ao Senhor. Isso não define a igreja. O que define a igreja é a vida na vida. Isso aí. Então, eu pregando, eu ministrando, cara, eu tô sendo alguém que eu tô desenvolvendo frutos em Cristo, né? Ou talvez me esforçando, um legalista para se tornar. Mas no ordinário, você vai ver como que eu destrato a minha filha, como que eu falo com a minha mulher, como que eu ajo com as coisas comuns. Então, às vezes, por isso quando eu falo que o romance é complexo por causa disso. Eu acho que o Justo foi um lugar incrível, porque ali é um lugar onde pessoas comuns vão à mesa abordar sobre assuntos que são ordinários. E Cristo está se revelando de forma comum, de forma ordinária. Muito bom. Cara, muito louco, né? Porque eu tenho... Assim, você tá falando muito comigo, porque eu tenho uma frase que quase sempre eu boto nos meus stories, que é: admire a beleza da sua rotina. E eu sinto isso como um chamado de Deus, porque Deus começou a botar no meu coração muito para falar sobre beleza. Eu não tô falando só de beleza pessoal, mas também, mas eu tô falando da beleza de Deus. E o que é beleza de verdade? E é muito legal isso, né? Porque é a beleza do nosso cotidiano. Ele tá em todos os lados, né? E aí a galera começou até a brincar comigo. Mas eu não consigo ver beleza no meu dia. Aí eu falei assim, gente, a beleza tá no nosso dia. A gente precisa só realmente conseguir enxergar. Não é porque eu moro num lugar que não é tão legal, que não é. É a forma como eu enxergo a minha vida e as coisas, né? Então, é muito legal. Deus tá falando muito comigo através disso, assim, que é sim não é um meio de pregação, mas é uma forma como ele usa cada um, né? E às vezes a gente acha que nosso jeito não tem sentido, porque uma vez a gente fez um teste aqui na Lume com a galera para saber o propósito e tal, e só deu sobre beleza. Mas comigo não tinha a ver com beleza pessoal, né? Sim. Eu sou fotógrafa. Eu pirei, o que eu vou fazer com isso, Deus? Eu não via sentido naquilo. E eu tava, uma amiga psicóloga, a esposa do Romeu, ela já falou aqui no podcast, Thaís, Thaís, socorro, o que sobre como que eu vou falar isso, né? E eu entrei em parafuso, assim, foi muito louco. E é legal que Deus vem ao longo do tempo discorrendo isso, né? E me explicando, e traz pessoas como você para afirmar isso. É muito legal, eu tô muito feliz. E hoje, tem falado muito comigo, obrigada, de verdade. E hoje eu tava falando com um amigo, até quem tava alinhando que ele vai vir aqui e tal, e eu tava falando com ele sobre o lance da nossa ideia aqui, do podcast, inclusive, porque normalmente podcast cristão, e não que haja nada de errado nisso, mas normalmente ou são pessoas debatendo teologia, ou um artista lançando sua própria música, vai aqui na minha plataforma e tá lá em todas as plataformas, minha música não. Normalmente é isso. E tá tudo bem também. E tá tudo bem. Mas eu acredito que tem tanta coisa acontecendo no cara que acorda às 5 horas da manhã e entra no ônibus e chega na empresa, ele é o cara íntegro e verdadeiro como nenhum outro e revela Deus no cotidiano. A mulher que cedo tem que cuidar das crianças e depois tem a jornada dupla porque tem que trabalhar, porque tem que arrumar sustento, porque o cara não tá lá cumprindo o papel dele de homem, ela tem que... Enfim, existem tantas formas de revelar Deus que acho que seria muito pouco só discutir teologia ou a nova canção da explosão gospel. Sim. Né? Dá para falar de Deus de tantas formas, através de tantas maneiras. Já trouxemos aqui
já conversamos com psicólogos, hoje nutricionista, cabeleireiro e o Thiago que pinta tênis, cara. E revela Deus pintando tênis, mudou a vida dele, da família dele, a história dele. Thiago Peçanha, né? Você conhece. É meu aluno. Que é meu, cara. De música. Que maneiro, cara. Que maneiro. Ele é batera, né? Ele é batera. Sorrisão. Demais, né? Então é isso, não dá pra ficar limitando como Deus se revela assim. Não dá. Cara, é muito engraçado que a gente tem o Clube do Livro aqui na igreja das mulheres. Que legal, hein? E a gente tá lendo O Poder para Transformar o Mundo. E eu sempre Bill falo Johnson. de beleza. Sim. No meu Instagram eu faço os vídeos. E aí as meninas... Aí teve um capítulo que era o poder da beleza. Ai, eu fiquei feliz da vida. Eu não disse, gente, chegou o meu momento, eu tô brincando. Agora é minha vez de brilhar. Brincadeira. E aí a gente leu juntas, e daí na terça-feira online a gente debate sobre o capítulo da semana. As meninas ficaram chocadas, porque assim, eu achava que eu não sabia. A gente nunca sabe bastante, mas eu sempre tenho a impressão que eu sei muito pouco. Só que ali na conversa, as meninas ficaram assim, caraca, não sabia que dava pra falar de Deus através da beleza. Elas ficaram impressionadas. E eu fiquei feliz porque assim, eu vi realmente Deus me usando através disso, né? E abrindo os olhos delas, não em relação só à beleza, mas como tu falou, tem tantas formas de falar de Deus, porque isso vira uma chavinha na gente. Sim. E eu fiquei tão feliz, assim, poxa, é tão legal a gente... ser essa chavinha, né, que Deus usa na vida delas, tem sido uma experiência muito legal. Nossa, que bacana. E tem a ver com a rotina, com o cotidiano, Sim, é isso? Exatamente. É o nosso dia a dia. A gente precisa ter essa visão, né? E é tão legal quando as pessoas falam assim, isso aqui foi no Justo Café? Eu falo, sim, porque eu acho que assim, eu já até falei isso pro Bruno e a Tamires, né? Vocês, para mim, são uma espécie de Bezalel e Eliabe desse tempo. Verdade. Porque vocês estão em lugares que pessoas vão chegar a vocês que eles não entrariam num lugar religioso confessional. Mas vocês podem levar a beleza de Deus e a revelação de Cristo através de um filho que precisa ser alcançado de uma maneira ordinária. Uhum. E aí, cara, quando as pessoas elas entram ali, elas falam, caramba, a música foi gravada aqui. Aí meu amigo falou, cara, eu fui tomar um café com a minha esposa e ela falou, foi aqui que foi gravada a música do Bruno, então a gente transformou um lugar, né? Não, e o zelo que o Bruno tem, aquilo é lindo, pô. É demais. lindo, já fui lá. Gente, vamos, Justo Café em São Gonçalo. Eu até falo assim, vir no Rio de Janeiro e não passar no Cristo Redentor, você não passou no Rio. Se você for em São Gonçalo e não passar no Justo, tem lógica. Verdade. Não, mas é verdade. É verdade. Assim, se tornou um ponto turístico, cara. Que maneiro, né, cara? E eu acho isso legal, assim, porque eu não sei se você conhece a história, assim, nem sei se eu podia falar isso, mas eu vou falar. Fale. Um dia, cara, o Bruno e a Tamires, acho que foi a Tamires, eles ouviram um convite na pandemia, se não me engano, um pouco antes, eu não lembro a data, enfim. Eles ouviram um convite de Deus assim, prepare um café e tome comigo. E aí ela, tipo assim, levantou de madrugada, que coisa louca. E ela sentou na mesa assim, começou a tomar um café e ali começou no seu devocional com Deus. E aí eu falo que por causa de alguém que disse sim para Deus através de uma xícara de café, hoje pode fazer toda uma cidade, todo um estado entrar num lugar para tomar um café e comungar da presença do pão que ela recebeu na casa dela. Lembra da parada que eu te falei lá atrás? Da música que entrou na minha casa através de um disco? Sim. Gente, é comum, é ordinário. Você prova o pão da presença em casa, o que vai acontecer? Então, assim, você tem para poder partilhar esse pão da presença. Então, assim, ver alguém estabelecendo um padrão de justiça na cidade, né? Não, eu quero que seja bonito, eu quero que seja belo, eu quero que seja excelente. Por quê? Por vaidade? Para poder substituir o espírito pela excelência? Não, porque é o já e o ainda não. Porque vai ser assim na era vindoura. Então eu tenho a experiência de provar agora. Então assim, se você tem problema com beleza, você vai ter problema com Deus. Porque a gente está tentando buscar e está tentando assim, encapsular aqui o máximo que a gente conseguir de beleza. Por isso que a gente, né, olha pro verde, pra natureza. E eu falo, caramba, mas ainda vai ter mais a ser revelado. Tá tudo ofuscado, né? Entendeu? Mas uma hora... Caraca, ele tem hora. Aí agora descancarei aqui o carioquês, né? Caraca. Assim, uma hora a gente vai ver essa beleza dos olhos de fogo de Jesus. É isso. Né? Meu Deus, então eu vou ver ali o fogo de paixão, o fogo de santidade e o fogo de zelo, né? O fogo de justiça. Gente, isso vai ser sensacional. Plenitude. Cara, é do Gênesis, do Jardim do Éden ao Apocalipse, quando termina no penúltimo livro, onde fala a gente vai morar. No penúltimo capítulo? Perdão, penúltimo capítulo falando do lugar onde a gente vai morar. Então é do Gênesis ao Apocalipse, Deus está falando de beleza. A gente vai morar no que é belo, a gente veio. É muita doideira.
Então, a beleza, ela faz parte da nossa vida. E aí, tu poder levar realmente esse lugar, né, o Justo Café, naquele lugar para trazer excelência, na verdade, eles estão revelando Deus. Sim. Fazendo a terra como é no céu. Pô. Isso. Uma vez eu vi um expositor falando uma coisa legal. Você anda na rua olhando pro chão? Não, né? Aí a palavra fala que a eternidade, o chão tem rua de ouro. Então, tipo assim, o que significa isso? Que o que você vai ver sentado no trono é tão belo, mas tão belo, que o que é belo diante dos nossos olhos nessa era caída vai se tornar como o chão. Caraca. Então, assim, é interessante, né? Hoje, o que atrai os homens? O que todo mundo, de uma certa forma comum, acaba buscando de certa maneira, né? Uhum. Resume-se em ouro, ou seja, estabilidade financeira, riqueza, uma vida pelo menos confortável, não é isso? Então, isso vai ser tão descartável na eternidade, você vai pisar nisso daí, porque o que vai estar no trono é mais belo e ofusca a beleza dessa era caída. E Bruno, tem um lance, surpresa. Pá, surpresa pra você. Muito bom. Imagine que o que você disser nesse microfone agora, todo mundo vai ouvir no passado, no presente, no futuro. Pessoas que você nem imagina, só que só pode falar uma única coisa. À vontade, cara, que você tem pra dizer. Tá bem. A gente olha para a figura da cruz, literal, e a gente sabe que ela é o símbolo do cristianismo. Mas a gente vê dois aspectos, né? Um aspecto que aponta para cima e para baixo, que é o aspecto vertical, e às vezes a gente se apega nisso, e isso é muito bom. Uhum. Porque se você reparar, parte do nosso podcast foi focado nessa beleza que é transcendente e afeto imanente. Mas eu tenho uma pergunta para fazer a todos que passaram, a todos que estão aqui, a todos que ainda virão. E a pergunta é: como fazer para permanecer? É de maneira prática, é ser prático. Como que eu permaneço? Eu hoje bebo café. Na infância, eu odiava. Existem gostos que, com o passar dos anos, eles vão se tornando mais palatáveis. E você começa a gostar de cores que você não gostava. Você começa a gostar de músicas que você não gostava. Você começa a saborear alguns elementos que você não saboreava. Isso é comum. É a nossa eterna metamorfose ambulante, não é isso? Mas pode acontecer em algum momento, no aspecto da nossa vida, que tudo que nós adquirimos de sabedoria, de conhecimento, até porque tem uma frase que diz assim, que conhecimento não ocupa espaço, né? Mas ela amplia os horizontes, mas há uma controvérsia de quem seja o autor, eu gosto dessa frase. Mas pode chegar um momento na nossa vida que a gente pega tudo que a gente conheceu e se torna um bom discurso, uma boa oratória, um bom conteúdo para eu produzir canções, para eu fazer produto, para eu gerar palavras, mas isso pode estar, o discurso pode estar distante da minha vida ordinária. Como que eu faço para permanecer e não me tornar um refém do meu conteúdo, mas ser um constante com tudo aquilo que Deus está fazendo na história? E aí, o que eu tenho para falar, que eu perguntei naquela hora, desculpa, porque eu sei que já ouvi alguns podcasts aqui muito bons, por sinais. Legal. Existe uma parte de Cristo que você pode se trancar no quarto, dobrar o joelho, abrir as escrituras, chorar, você não vai conhecer, cara. Existe uma parte de Cristo que ele não vai te revelar no transcendente. Tem uma parte de Cristo que só vai conhecer olhando para o outro aspecto da cruz, que é o horizontal. É acessando o outro. Tem uma parte da revelação de Cristo que você carrega e eu não tenho. E tem uma parte da revelação de Cristo que eu carrego que você ainda não acessou. Mas a gente pode disfarçar isso. A gente faz culto e a gente vicia uma geração a frequentar um lugar dominicalmente e a gente fala que nos tornamos um com o outro. Isso pode ser nocivo. Então, o que eu preciso fazer para permanecer? Eu preciso entender que quando eu começo a me perder, a minha vida está distante do discurso, eu preciso do outro para apontar isso para mim. Cara, o que você está produzindo é incrível, o que você prega é lindo, o que você escreve é sensacional, mas existem aspectos na sua vida ordinária que está muito distante do que você vive. Então, a comunhão não tem a ver com o churrasco de domingo à tarde ou com a reunião de sábado. A gente precisa se blindar de gente que olhe para a gente e veja a gente como amigo mesmo. Por isso eu falei sobre o justo.
sobre um café na mesa. E um amigo mesmo não é aquele que frequenta a sua casa só porque você tem uma picanha ou um ancho maneiro. A gente precisa ter pessoas que, mesmo que você chegue no hype, elas continuem te olhando como o amigo do cotidiano. E que elas falem pra gente detalhes que nenhuma outra pessoa tem coragem de falar. O hype às vezes é complexo. E todas as eras profissionais podem chegar em um local que o cara do lado que cresceu com você não tenha mais acesso ao seu coração. Então eu falo que a cruz é didática. Por quê? Você vai conhecer uma parte de Cristo, e isso é incrível, o plano do evangelho, e agora eu estou falando até para os ministros, né? Mas pode chegar num momento que, assim como o gosto muda, o seu discurso pode ser até o mesmo, mas o seu estilo de vida esteja mudado com o que você vivia 10 anos atrás. E você já até percebeu. Mas aí como é que você faz? Você entrou nessa sozinho, como é que você sai? Você não sai sozinho. Não adianta se trancar no quarto, não adianta chorar, não adianta. Tem uma parte do pão vivo que você só acessa conhecendo o coração do irmão. Abrindo o coração para o irmão e sendo um com seu irmão. Então, o evangelho, esse que nos afeta e que fere a gente com essa medida de graça, você imagina. O que eu quero falar para todo mundo aqui, eu preciso sustentar, eu preciso permanecer. Eu sei que existe a perseverança dos santos, mas eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso do outro. Por mais que haja falha no outro, mas existe falha em mim também. É como se eu olhasse para um grande... Como é que é o nome aquelas pecinhas bonitinhas? Que todas uns caquinhos, que quando a gente se conecta... Mosaico? Mosaico. Você olha para o mosaico, eu sempre erro o nome disso. E você olha de longe e fala, cara, isso é incrível. Chega de perto. É um monte de peça rachada. Então a gente às vezes entra num lugar e a gente fala, cara, isso aqui é sensacional, isso é incrível. São peças rachadas que quando se conectam e provam da beleza de Cristo, começa a fazer sentido. Cara, eu sem você, mesmo conhecendo o evangelho, sou só uma pecinha rachada. Quando a gente se ajunta e assenta em humildade, esse evangelho transcendente começa a fazer mais sentido. Muito bom. O que é o evangelho? O que é isso? Se fala hoje, a gente fala tanto sobre, né, livros, conteúdos, podcast, tudo. Mas o que é o evangelho? Isso que nos sustenta. É simples. Caímos no Éden. Nos tornamos alvos da ira de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. E a promessa de Gênesis 3,15 se cumpriu no homem. Não foi numa coisa. Então a nossa esperança não é por uma coisa, não é por um negócio, não é por uma benção. É pelo abençoador. É por um homem. E esse homem, ele veio para cumprir Romanos 3,24. Então, através desse homem, nós fomos justificados gratuitamente. Eu não preciso andar mais segundo o modelo do primeiro Adão. Porque o último Adão me convergiu, me religou de volta ao coração do Pai. E agora eu posso andar na expectativa dele. Porém, a história não terminou. Em breve ela vai se fechar. Como que ela se fecha? Esse homem virá. E nós vamos conhecer o fogo dos olhos de Jesus. O fogo dos olhos de Jesus, ele tem beleza, ele tem santidade, ele tem juízo. Todos nós vamos experimentar do fogo dos olhos de Jesus. E agora estamos tendo a oportunidade de permanecermos para poder provarmos qual do aspecto desse fogo que nós vamos provar. O fogo da condenação, o fogo eterno ou o fogo da beleza de Cristo. Isso é o que eu tenho para falar para minha filha, para mim, para minha esposa, para vocês e para todos que nos ouvirem. Caraca, maravilhoso, Bruno. Maravilhoso, irmão. Obrigado, cara. Deus abençoe. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa conversa. Por abrir seu coração, sua vida, sua história aqui, cara. Nossa, eu tava aqui no meio, assim, né? É muito... Deus bota gente nos lugares, assim, que tu fica, caraca, cara, eu sou muito sortuda. Porque é tanta gente legal que vem aqui. E aí a gente tava falando de mesa, eu olhei pra gente aqui. E aí eu pensei isso na hora, assim, cara, tanta gente incrível que, através do Theo, eu tenho conhecido. E tanta coisa incrível que eu tenho escutado. E, nossa, minha vida tem se transformado. Muito bom, muito obrigada mesmo, assim, tô muito feliz. Me impactou muito. E quando você falou de mesa, sabe? Porque na hora eu lembrei de uma cena. Porque em 2010, eu acho, quando tava fazendo o lance da escola Casa Viva. Sim. Né? E eu lembro que tava na casa. Lá. Eu sei, eu lembro disso. E Foi aí, 2009? Foi 9, 10, 8. Por aí, 2008. Hollywood. É, isso aí, lá no The Light. The Light. Época do The Light. Eu tenho muitas vidas. Paulo Moral. Cara, trouxe uma galera pesada ali, né? Foi. Tava o Ângelo Basso, Paulo Moral, o Géser, tem uma turma. Inclusive foi nessa época que o Arlindo se converteu, não foi? Foi o Arlindo, foi um pouquinho antes, ele tava chegando ali. Isso. Foi, Arlindo. Desculpa Não, ele, pô, tranquilo. Foi Foi isso aí. E eu tava na casa do Michel,
Mike Duque, agora é o Mike Duque. Sim. Tava na casa dele com o Anderson Bonfim. E eu tava conversando. E aí eu falei, o Anderson. Porque o Anderson tava num momento exatamente desse, de hype. De querer ouvir o Anderson pregar, o Anderson tocar, o Anderson, né? E eu falei, Anderson, e naquela época eu tinha um certo medo até de meter a cara na música. Essa que é a verdade. E eu falei, eu não sei o que pode acontecer, pô. Porque um monte de amigo meu se perdeu e eu tenho o maior medo de me perder. E aí eu perguntei, Anderson, como é que você se protege, cara? E ele falou que me protege é a mesa. É isso aqui, é momentos como esse aqui, ó. Com amigos que chegam pra mim e falam, ei, volta pra cá que você tá indo pra um lugar muito errado. É a mesa, cara. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Tenho certeza que foi uma conversa poderosa pra você. Você sabe como é que é. Se é poderoso pra você, não pode parar em você. Manda isso pra alguém, de verdade. Manda isso pra alguém. E pra você não perder conversas como essa, você se inscreve aqui. Clica no sininho para ativar a notificação para que você esteja sempre sabendo de tudo que está acontecendo aqui. Comenta aqui quem mais você quer ver nessa mesa. A gente já trouxe uma galera muito maneira que diz aqui o seguinte: quem você mais gostou de ouvir até agora aqui. E bota também quem você quer que esteja nessa mesa que ainda não veio por aqui. Pode ser? Faz isso. E é isso. Focato. Quer comprar instrumentos? Focato, instrumentos musicais. Aquele instrumento dos sonhos, no jeito que você vai conseguir comprar sem medo. Beleza? É isso. Até a próxima. Deus é bom. Tchau, tchau.